Olá, começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela e estou aqui mais uma vez para refletirmos sobre o ritmo que a gente tem escolhido para levar essa vida louca. Para a maioria de nós, o primeiro som do dia é o do despertador. E bora produzir, de preferência até depois da hora do silêncio, né? E a sensação que a gente tem é a de que nem se trata de escolha, mas de que é a vida acontecendo e a gente correndo atrás para acertar o tom. Só que a pergunta aqui é: isso não seria a vida acontecendo à revelia? O tal do só sei que é assim? Algumas pessoas inventam um jeito um pouco menos convencional de caminhar nessa corda bamba. E isso me faz pensar que alguma escolha é possível, que de alguma forma é possível subverter o estabelecido. E quem está aqui para conversar com a gente sobre isso e contar também sobre as dores e delícias de viver da música é o Rodrigo Garcia e Felipe Continentino. Rodrigo Garcia é o famoso amigo do banjo, o gato. Não é isso? Já falei tudo, né, Rodrigo? Do banjo e do sushi. Não importa, aí tem o sushi também, o gato. Vai contar pra gente. Filho de músico, é um cara assim de astral contagiante. Quem eu conheço em comum é sempre por aí que fala, né? Tá aqui a Leila também, que já vou apresentar, que conhece, que é nesse sentido aí de um cara que sabe viver, levar a vida, né? Não, numa boa. Vamos entender isso melhor. Mas do rock à música clássica, né? Depois eu queria que vocês falassem um pouco aí se tem uma conexão entre isso ou se é viagem minha. Ensina pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? A música que você rege para grandes artistas. E eu acho isso muito bacana. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho aí de quem é você nessa corda bamba. Eu acho que você resumiu bem, assim, do rock ao clássico, né? Ao erudito, a gente costuma falar. Sim. Eu tenho minhas bandas, né? Eu acho que os principais projetos são o Cartoon e a Orquestra Mineira de Rock. Uhum. E tô lançando um disco novo também, um disco solo. E tô com esses projetos com orquestra, né? A Sim. Orquestra do Sesc tem mais esse caráter que ele pega pequenos aprendizes de música e a Sim. gente tá entregando sempre, assim, uma galera em ponto de bala, assim, ó. Que A legal. última formatura eu tive, assim, alguns músicos que realmente, assim, em 2 tempos a gente vai vê-los aqui no cenário que orquestral. legal. Bacana. Basicamente é isso. Muito bom. Não, aí daqui a pouquinho vai Sim, contar com sim, mais detalhe aí dessa sim. trajetória, né? E o Felipe Continentino, então, legal demais ter você aqui. Obrigado por me receber. Obrigada demais. Eu acho que seus vídeos no Instagram sempre me dão uma impressão assim de que você não queria estar em outro lugar, né? Tá ali no seu estúdio, acho que ali você cria. E outra coisa depois que eu vou querer saber também com mais detalhe, é porque tem a sua criação autoral. Agora eu fiquei sem saber como que eu falo, da parte que você cria uma música para outras histórias, né? Para histórias de outras pessoas, que é a trilha sonora. Também. E acho isso muito fantástico. Eu sou compositor, assim, eu posso resumir que eu sou compositor, certo? Sim. E eu componho música para tocar com o meu grupo, seja ele qual formação for, um trio, quarteto Sim. ou quinteto. Isso normalmente depende de orçamento, normalmente. Né? Mas a música é adaptável, né? A música nasce, por exemplo, no violão ou piano e eu cantarolo a melodia. E Sim. daí eu vou escolher qual instrumentação usar, né? E na trilha sonora, normalmente, é um pouco diferente o processo, de fato, assim, a composição. Mas aí seria música para histórias, filmes, dança, eu já fiz também, espetáculo de dança, documentário e, tipo, fashion film, né? Sim. Ai, não, peraí que eu queria saber esse trem detalhe, que eu acho muito legal. E o que eu acho legal, assim, que eu acho que tem um pouco de vocês dois, que é a posição que vocês ficam na música, que é de... Você me passa uma impressão, assim, de uma generosidade, sabe? Que é porque vocês precisam participar ali de um movimento, né? E de... Não sei, tem que ter uma escuta fina, né? Um respeito pelo tempo do outro instrumento. Exato. E isso também de participar de algo que foi idealizado por uma outra pessoa. Então, acho muito, muito legal, é bacana demais ter vocês aqui.
Felipe, Obrigado. a gente já comentou também, a gente falou que você é o amigo do banjo. Aí do Felipe, a gente não tem como, gente, não destacar a mãe dele, eu já falei. Irmãzinha, não é isso? Eu Tem tenho uma uma irmã, irmã, eu tenho tem dois uma irmãos, uma irmã de 11 e um irmão de 5. Os Aham. dois muito artistas, assim, já. Um fofo, né? Eu vejo mais um garoto, né? Não sei, mas um fofo. Nós O somos- menino é por parte de mãe e a menina é por parte Ah, de pai. tá. E Isso. minha mãe mora em Cataguases, interior de Aham. Minas, e meu pai é daqui, de BH. É, ele vai contar pra gente, falou que começou a tocar com 11 anos, eu acho que a mãe dele teve ele com 11 anos. Não é possível um negócio assim. Bom, eu depois de invadir a vida pessoal, né, particular, da pessoa, Imagina. mas é que é bonito mesmo de ver. E estou aqui também para participar dessa conversa, que está aqui comigo, Leila, amiga queridíssima, amiga da psicanálise para a vida, né? A escuta, assim, uma das escutas mais sensíveis e mais lindas que eu conheço. Ai, gente, Um que sorriso gracinha, que... olha. Ah, é um sorriso que muda a dimensão de qualquer problema, né? Então, adoro demais. Quem me apresentou a Leila foi um professor muito querido nosso. Um encontro inusitado, gente, né? Inusitado. Verdade. Inusitado. Homero Nunes, obrigada. Que é uma das Ele já pessoas esteve ilustres aqui. que já estiveram aqui. Já esteve aqui comigo, uma honra. Também um amante de um bom som, né? Verdade. E depois, por sua vez, a Leila também acabou me conectando a outra pessoa que eu estou cuidando aí de levar para a vida. Então, fica a dica para vocês, gente, né? Você Aproximem-se sabe que- de pessoas que amam a boa música, você vai ter bons Você encontros. sabe que o Homero foi muito responsável por isso também na época de faculdade, porque ele era dos projetos culturais, né? Então ele apresentou muito sim. esse lance da música, né? De artistas, assim. Então Música, foi muito cinema, legal. É, exatamente. Ah, muito bom. Muito Tá aí o bacana. convite para voltar e continuar. Então, fala um pouquinho pra gente, amor. Então, eu sou a Leila, psicóloga, mãe do Davi e do Floquinho, né? É, tem o Floquinho também, ó, no nosso Assim pé. como tem o banjo, tem o Floquinho, mas não é gato, é cachorro. Aham. E amo a psicologia, a clínica psicanalítica é a teoria que me orienta mesmo, assim, né? E essa coisa da escuta é isso, né? Assim, a vida é escutar pessoas, mas é ter esse encontro, né? Essa coisa do encontro, de fazer laço, né? Você faz laço Isso. com as relações, você faz laço com a vida, Sim. com tanta coisa, né? É. Então, acho que é isso. E hoje aqui a gente falar desses laços que a música, né, também promove, que é um mistério, né? Eu acho que é um mistério como... Queria que vocês me ajudassem a pensar um pouco isso aí. Por que que a gente é tão afetado pela música? E se é que tem alguém que não seja, né? Ou de forma positiva, negativa, depende da música. Mas eu queria que vocês começassem contando pra gente, um e outro, como é que é essa trajetória de vocês? Que parece que saíram já cantando, tocando e compondo. Bom, eu não sei se você quer já falar sobre o que você propôs, assim, agora, sobre essa coisa da música, assim. Eu tenho eu penso sobre isso também, que Tá, bora. por que conecta, né, com as pessoas, Sim. assim. Tipo assim, eu toco música instrumental e tem muita nuance, né, tipo de altos e baixos, de dinâmica, de textura, então tem intensidade, tem leveza, sutileza, coisa bonita, coisa tensa, groovada, enfim. E acho que nisso, assim, eu já, depois de show, assim, que eu toquei, eu já ouvi com muita frequência, assim, a sensação de estar num abismo, assim, né, caindo do abismo. Porque eu acho que a pessoa sente, assim, que tem ali um groove, uma pulsação, né? Então, ela sabe, conhece popularmente, porque todo mundo escuta música, que existe essa pulsação. Então, ao mesmo tempo, a pessoa se conecta e acho que ela embarca na viagem. Quando é show ao vivo, isso é mais comum do que botar um disco de jazz, assim. Quando a pessoa tá vendo aquilo, acho que conecta mais com esses altos e baixos. E Porque você percebe o que você falou. Você eu acho que a percebe pessoa vê similaridade com a própria vida, assim, como a vida opera, a coisa do... E a pessoa às vezes não sabe nem explicar, mas Sim. aquilo conecta por causa disso, né? Tipo, eu acho, assim. Eu tenho uma teoria a respeito disso. Tinha um amigo meu que falava sempre disso, assim, quando você sai de show e a coisa tocou alguém, né, assim, sempre vem um agradecimento, a pessoa vem como se você tivesse feito um carinho, né? E aí, Olha. tempos depois, eu lembro de ter ouvido, acho que foi o Clóvis de Barros falando a respeito dos sentidos, e falando que no final tudo se resume a tato, porque, querendo ou não, a onda sonora ela
viaja por aqui, ela toca a pessoa Sim. fisicamente. Sim. E eu acho que isso causa uma sensação de assim, ó, você me tocou, eu quero te agradecer porque foi um carinho, Exato. ou algo que, Legal isso. é. Essa aí. Mas- Algum afeto, né? Nessa forma de afetar. Pois é, porque aí entram outras coisas também que, por exemplo, igual você mesmo citou, né? Em alguns estilos de música não é tão sutil. Mas a música, como a arte, aí entra talvez até o negócio da mente sã, Sim. eu acho que é nossa válvula de escape de algumas coisas para viver em sociedade, né? Então, Legal. alguns afetos que você não tem capacidade de expressar publicamente ou em ambiente de sociedade, pela arte você consegue dar vazão a isso tudo, né? Sim, verdade. Sim. A própria intensidade, quando a gente, sei lá, vou tocar, aí chega num momento que eu. Tem hora assim que eu simplesmente quero tocar mais forte a bateria. Eu não tenho uma, né, raiva. Aham. Mas Sim. a pessoa pode. Legal isso. Aham. Ele tá ali se expressando, pô, Sim. legal, concordo. Sabe? É tipo uma coisa Mas meio aí, assim. o que é? Que momento que é esse? Que é mais forte? Tem a normalmente ver com ali, você está envolvido com a música ou tem a ver com o super que está envolvido, passando né? ali Não, super dentro em da outra música. O contexto é somente musical mesmo. Né? Aham. Quando não é porque eu tô desconectado com a música, assim. Se por Sim. acaso algo me afetar de fora, né? Mas a tentativa, por mais que chegue num ápice, assim, eu acho que é justamente isso. Quando, na música instrumental rola muita improvisação. Então, essa construção vai elevando. Normalmente eleva também a dinâmica. Nem sempre, mas pode ser que sim também. Sim. Então, seria tipo um ápice para depois vir a calmaria também. Ai, que legal. Eu fiquei tão Muito feliz legal, quando você gente. falou que ia trazer os dois. Bom, Porque, de verdade, e o Felipe, a gente já tinha conversado disso, né? Mas acho que é legal colocar, porque aí sou eu Claro. falando dele, não ele falando de si, né? Das vezes que eu ouvi tocar, assim, e que eu tive a oportunidade de tocar, cara super responsável, assim, chegava com tudo pronto, mas ao mesmo tempo não é uma coisa engessado. cerebral, sabe? Ah. Ele tem uma capacidade impressionante, assim, de ritmos e polirritmia e precisão. De verdade, é verdade. Muito Penso isso legal. mesmo. Valeu. Super reconhecimento. E ao mesmo tempo é super expressivo, assim. Sim. É o que eu mais curti de ver, assim. Ele faz os stories dele lá, coisa mais simples pra ele. Pra mim, tá lado do lado. Como assim? Ah, que Isso legal. é verdade. Aí eu ouço isso aí e falo, é ele tocando mesmo, é isso que ele tá falando aí. Ah, Muito valeu legal. demais. Eu acho bacana também, porque assim, demanda tanto estudo, né? Tanta técnica, tanta prática ali, tudo, mas consegue fazer isso ainda. E não é isso que domina, né? Na hora que. É isso que vocês estão falando? Acho que enquanto tá tocando ali tem uma vida. Assim, Torna a ideia de estudar um instrumento com afinco, né? De certa forma, uma forma metódica e sistemática, que você vai ali progredindo, né? Aumentando a velocidade, melhorando a articulação. E esse estudo é para quê? Para que na hora de tocar o som, na hora de estar fazendo música, aquilo vem super natural, como Sim. qualquer outra linguagem que a gente estuda. Então, Aí você pode eu simplesmente permitir essa emoção aí, exato. esse envolvimento. É quase que, eu diria até também a respeito, assim, da mente mesmo, né? A coisa social da música. É muito tempo enclausurado que um músico fica, né? Por mais show, por mais que pareça que a gente é super... Assim, eu tenho a visão, eu fui mais introvertido e sou ainda, mas assim, são muitos anos estudando 7 horas por dia. O contato é eu e a bateria, não é com pessoas, né? Então é muito tempo estudando o instrumento. É quase que eu falasse melhor com a bateria do que. Ótimo. Fala muito bem, né? A gente agradece. Né? Aqui, o que o Rodrigo falou não te lembrou pulsão? Quando ele fala que toca, esse estímulo que toca mesmo, né? Que é um estímulo que vem de fora, que está ali nessa divisa, sabe, entre o corpo e o somático e que desperta ali um movimento, né? Eu fico pensando assim, estava escutando vocês falando a respeito, assim, a música tem três
sei lá, aspectos que eu acho que puxa para isso, que é a gente pensar nela na dimensão de uma linguagem universal, ou seja, você vai escutar alguém bater na caixinha de fósforo aqui, fazer um som, e aí isso identifica, né, em outros lugares, o mundo inteiro identifica essa linguagem, né, assim, desse aspecto subjetivo tem essa coisa da simbolização, né, são símbolos, as notas, né, a teoria musical, né, assim. E pensando, por exemplo, como que aponta para a diversidade. Como que a música também amplia essa coisa da diversidade. Né? De pensar aí as maneiras como isso faz a vida acontecer, né? E aí esse aspecto da pulsão nesse sentido, né? Assim, de como que é através do ato, é através de estar ali em contato com isso que tem isso que afeta, né? Tem isso que... e essa questão da possibilidade. Porque a música, né, sei lá, é um universo infinito. Não sei, você não consegue... Não tem explicação, né? Não é, aquilo que se explica tá fechado, tá encerrado em si. A música, não. A música, eu acho que ela tem esse aspecto aí muito desse universo infinito aí, né? De pensar possibilidades, criatividades. Então, isso que afeta, né? Isso da gente falar que tem um efeito, eu acho que tem aspectos aí muito interessantes para se pensar, né? A pulsão através disso, né? Não sei. Acho muito interessante. Eu sinceramente nem sei se existe algo evolutivo mesmo envolvido. Acho que sim. Acho que tem coisas que se assemelham e que a gente não tem essa informação consciente, sabe? É uma coisa muito mais límbica, né? Assim, você ouve determinado timbre, ele te leva a tal coisa. Ou determinada junção de elementos musicais, sonoros. Até a memória afetiva, nem musicais. né? Isso. Mas até num sentido assim, dependendo do tipo de voz que é feita, você é levado a um determinado tipo de afeto em relação àquilo, né? Sim. Eu tinha um professor, que era um maestro, ele costumava falar isso, que a gente aprende toda essa teoria e tudo mais, que é um símbolo a ser decodificado, mas ele surgiu, e é isso que ele falava, né? Para chegar nisso aqui. Ele surgiu a partir de um fenômeno acústico, né? Então, ele sempre falava assim, ó, quando você for tentar traduzir essas coisas para as pessoas, é mais fácil ela acessar o que é quente, o que é frio, o que é fome, o que é dor, do que você falar, é um crescendo que vai durar até aqui, sabe? A pessoa, ela assimila muito mais rápido sensações, né, do que informação... Do que um código do que um código, porque quando a gente conversa entre músicos, é bem comum você fazer isso, sabe? Sim. Mas em alguns casos, você toca mais fundo se você passa uma imagem de afeto, de emoção, seja qual for, né? Sim. Do que tentar traduzir isso em código, né? Não sei. Mas você diz isso numa conversa com alguém leigo? Principalmente, ele falava principalmente disso, tanto que para os coros ele tentava falar assim, ó... Traduzir isso aí. Crescendo aqui não, articulando aqui não. Traduz para eles o que é que você quer que toque. Aonde que é, como é o som que você quer causar. Isso é uma orquestra? Em orquestra, mas ele falava principalmente de coros, né? Que você lida bastante com vozes brancas, né? Que são pessoas mais do senso comum, assim. E isso realmente procede, né? Você explicar, vai crescer daqui até aqui, beleza, a pessoa tem uma informação racional daquilo, até onde vai o controle dela daquilo, né, da técnica daquilo. Sim. Mas se falar para ele, olha, isso daqui começa um argumento que ele vai vir até aqui e é aqui que você vai apresentar o ponto final do seu argumento. Então você está trazendo uma coisa numa discussão com uma pessoa, aqui você fecha essa... E aí a pessoa entende, opa, então isso é uma conversa, igual eu tenho na minha casa, no meu dia a dia, né? E essa talvez tenha sido a entrada de vocês na música também, não é? Ou de qualquer pessoa. Primeiro, por essa via aí, dessa conexão que a gente não sabe muito bem explicar. E viver ultrapassa qualquer entendimento, né? Eu diria Clarice Lispector. Bom, ainda bem, né? Senão a gente estava perdido, mais do que a gente tá. Mas não é? Primeiro parte aí dessa emoção, desse contato que a gente não sabe muito bem o que é. Falando, agora eu quero entender isso melhor, quero saber como é que isso funciona, quero sistematizar, quero... Aí vocês foram estudar, Eu tinha 11 anos, mas eu acho que com 10 eu comecei a montar bateria com almofada, assim, e pegava uns pincéis, assim, que minha mãe usava
para pintar, que ela pinta por hobby, assim. Sim. Mas por quê? O que te chamou a atenção na Eu bateria, por sempre exemplo? ia em shows, assim, em Cataguases, eu cresci lá. E tinha shows de blues, assim, rock na cidade, essas coisas de festival de moto, essas coisas de rua. Sempre legal. via blues, assim, aí, sei lá, eu acho que eu comecei a me simpatizar com a bateria, assim. Aham. E depois fui saber que eu tenho primos do meio da música que são conhecidos, o Alberto Continentino, o Kiko e Jorge, eles são irmãos. Todo mundo me pergunta se eu sou irmão, mas Sim, não, eu né, sou primo. primo. Mas eu não comecei por causa deles, apesar Aham. de parecer bastante óbvio, assim. Mas não foi. Enfim, aí meus pais me perguntaram se eu queria fazer aula de bateria. A princípio eu disse não. Aí depois eu continuei lá na. Uhum. Acho que Eles eu comecei a perceberam. maturar assim, faz aula de bateria. Eu topei, assim, tipo, vamos ver qual é. Aí na segunda aula de bateria, eu vou ser baterista. Pronto. Aí Olha. acho que eu E nunca descobri mais. onde eram as peças, aí eu já cheguei Aham. em casa e botei o disco do The Police, assim. Aham. Aí eu já toquei Legal. no ar, falei, já sei onde que é o som do chimbal da caixa, agora eu vou Legal, tirar essas legal. músicas tudo. Aí eu comecei já a praticar assim, tipo, no ar, assim. E nunca mais parou. E sempre fui muito metódico, então assim, na hora que eu decidi ser músico, eu falei, agora eu vou ser o melhor possível que eu Uhum. conseguir. Então eu já chegava da escola, só queria estudar bateria. Mas e aí, a Desde a minha partir adolescência. Porque Com até então 14, era o 15 anos quê? ouvindo o John Coltrane no talo. No talo. Mas aí já era assim, vou. Tipo assim, imagina em De alguma Cataguases, nenhum consciência amigo de. meu tinha as referências que eu tinha. Eu entrei numa pesquisa de música muito grande. Na época eu era um rato de internet, baixava tudo, assim. Eu imprimia as capinhas também para ter. Ai, legal. Eu tinha caixas e caixas de CD, assim, sabe? Uhum. E, pô, enquanto a galera da minha sala ouvia as coisas que estavam tocando na época. Ninguém tava Sim. nem aí. Eu lá com um fonezinho ouvindo jazz, sabe? Uhum. É Pois estranho é isso. muito estranho. Então, me isola mais socialmente ainda. Fica uma Sim. vida mais. Eu só queria saber de pesquisar a música. Quando eu descobri o YouTube, a internet para mim chegou, eu já tinha uns 15 anos. E poder ver meu ídolo tocando bateria, Sim. aquilo ali abriu minha cabeça demais. Assim. Aí você foi se envolvendo cada vez mais É. com isso. Mas e aí, de repente, é disso que eu vou viver. Não uma quero pa- fazer outra coisa. Desde bem jovem, assim, minha mãe tentou falar, assim, alguma coisa tipo, mas você não vai quer fazer 2 faculdades? Não, porque eu já falava, então vou fazer música. Sim. Aí eu Super falei, comum. Não é? a minha resposta para ela foi, se eu fizer 2 faculdades, eu não vou dedicar a música igual eu preciso e quero. Legal. Muito, é. Então eu já sabia muito cedo, assim. Aí vem toda a dificuldade, assim, Sim. são 21 anos tocando esse instrumento, né? Eu tenho 32 e é uma vida, né? Tipo assim, é uma relação que se constrói assim que, É. né? Sim, sabe? Pô, Uhum. é uma parada que é meu ganha-pão. Eu vivo de música Sim. já há 8 anos totalmente independente Uhum. e, enfim, eu dei um salto aqui agora na história, né? Não, mas eu queria Não, muito assim, ter essa percepção mesmo, dessa história, dessa caminhada, né? Que começou tão cedo, tão jovem, né? Aham. Como que de repente percebe e fala, é isso mesmo que eu quero. Não é um hobby, né? Não é um. Acho um privilégio poder também sentir isso, né? Porque muita gente, eu Claro. vejo que até hoje pessoas com, né, Sem da minha dúvida. idade que não sabem o que querem fazer da Ah, vida. Né? é, muito. Isso é Tudo uma bem coisa. também, eu acho que cada um tem seu Tem tempo. Sim. um tempo. Mas isso é uma coisa que eu já vi também, já tive pessoas muito próximas, assim, que eu notava que pra gente acaba sendo uma bênção, e em alguns casos deve ser o contrário também, mas pra gente é uma bênção, porque é assim, ó, é o que eu sou, é o que eu tenho que ser. Exato. Meio que assim, poderia ser melhor, claro, porque a arte é difícil de viver de Sim. arte de forma geral, né? Sim. É. Mas acho que você não seria outra coisa. Eu seria outra coisa, mas eu não conseguiria ser. Eu conseguiria, mas eu ia frequentemente voltar. Sim. Assim, não teria muito. Eu, durante um tempo, até fui programador, acho que a Leila me Você tem conhece, outra formação. mas não cheguei a fazer formação. Como é que fala? Não tive Acadêmica, nada ou formal em formal. relação a isso, sabe? Sim. Tá. Mas programei durante um tempo, e era o tempo assim, ó, fazia isso e tocava, Corria né? pra... Mas esse conflito, assim, principalmente esse de adolescente para chegar à fase adulta,
família é muito Mas frequente, então, assim. volta um pouquinho aí Sim, pra sim. gente também. Aí você é filho de músico. Olha que coisa bizarra, porque ele citou o Stuart Copeland, que é o batera do The Police. Eu comecei, a primeira coisa que eu ouvi, eu não sei como isso bateu em mim, mas eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade, e eu tenho lembrança disso, vocês Uau. juram Claro. que meu pai era gerente de banco, músico amador, né, mas gerente de banco, então a gente mudou muito, assim, morei em muitos lugares do Brasil antes de chegar aqui. E quando a gente morou em São Caetano, que é onde eu tenho uma lembrança mais remota, assim, devia ter meus 4 anos, aí eu lembro que um vizinho comprou o Ghost in the Machine, que eu tenho até hoje em vinil. Ah, legal. Ah, Então, bom demais. E aí eu ia pra casa deles, nessa idade, assim, meus pais me levavam lá e me deixavam ouvindo lá, cara. E isso pra mim era o máximo, assim. Eu Aham. lembro da sensação que isso me dava, assim, sabe? Que era uma coisa, assim, do coração bater mais forte, Sim. essas relações. Me lembro de imagens desse tipo, assim, de dias que nublavam e eu tava com determinada música na cabeça. E isso me marcou demais, assim, de infância, sabe? Mas só foi bater mesmo com uns 12 anos de idade, quando meu pai comprou o Abbey Road dos Beatles. E aí eu lembro até hoje, era meu aniversário, ele comprou pra ele isso e me deu um outro presente. E aí ele, é um som muito revolucionário. muito Assim, né? revolucionário. E essa sensação eu já tava curtindo a música, e meu pai me apresentando as coisas, sabe? Isso daqui é o Paul cantando, isso daqui é fulano, isso daqui é ó, isso é pianos. Cara, isso pra mim, eu ficava pensando, cara, todo mundo canta, todo mundo Seu pai é compõe. profissional com Não, ele não é profissional, não. Tá. E aí, cara, essas coisas foram assim, não, é isso aqui que eu quero fazer. E aí, dali em diante, foi um problema de identidade o resto da vida. Porque eu me apaixonei por contrabaixo, eu queria tocar baixo, eu queria ser o Paul McCartney. Ou o Sting. Show. Mas eu acabei indo numa maré que me levou pra guitarra, que foi pra onde eu investi todos os meus esforços e tal. Então eu toquei guitarra há muito tempo, era só o que eu fazia. E aí, tempos depois, eu fui apresentado música clássica e tudo mais. E aí eu comecei a me apaixonar não só pela ideia de compor, mas reger ou Sim. tocar violoncelo. E aí eu misturei tudo. E aí continua essa miscelânea até hoje. Mas esse processo do falar, eu quero ser músico, eu quero viver disso, ele foi muito doloroso pra mim também, assim. Eu não sei se foi pra você, né? Na verdade, peguei no seu discurso, mas Aham. pra mim foi assim, porque houve um momento que eu tive que me impor em que, não, vai fazer as 2 formações, você vai Sim. dar conta, você guarda isso. É. E eu ficava assim, cara, não tem como, Esse não país, tem como. como é que vai viver de E música eu no fui fazer Brasil? vestibular, cara, querendo errar, querendo falhar pra não passar. tá entendendo? E aí eu cedi, então, eu fui até um certo ponto, sabe? Mas aí houve um ponto que era assim, olha, não tem jeito. Aí um belo dia, minha mãe, eu já com meus 16, 17, tava preparando pra fazer vestibular e tudo mais. E aí tinha feito o primeiro por experiência, tinha isso na época, você podia fazer antes da hora, né, e tudo mais. Aí ela falou comigo, olha, então, se é isso, você vai estudar. À Sim. toa você não vai ficar. Tipo assim, ó, você quer fazer música? Então você vai estudar. Você vai pegar algum professor, você vai entrar nessa. Porque eu sempre fui muito autodidata, né? Então, Ah, tá. aí foi isso. E isso fez assim, ó, abriu Olha. todas as portas do meu caminho. Mas aí começou, eu acho que eu vi, foi nos seus stories hoje, falando da questão assim, que a coisa tem um trabalhão ali atrás, né? Para vocês conseguirem chegar num show, fazer a coisa acontecer ali mesmo, profissionalmente. Mas aí você foi percebendo esse caminho abrindo assim também? Eu sempre fui muito apaixonado também pela ideia de compor. Pra mim era meio vinculado a isso. Porque Tudo aí que eu fazia ao redor tinha aí a ver você com foi isso. compondo, vocês foram fazendo, mas aí quero chegar nisso assim, como é que vai sendo reconhecido, um te chama aqui, o outro ali vem participar disso, Eu acho aí que você para começa- um prêmio, Eu acho que você começa a estabelecer determinadas alianças, né? Você começa a ter os amigos que tocam, aí você monta a sua primeira banda. Aí algumas pessoas começam a ver, poxa, esse cara toca bem, é confiável, ele faz as coisas com bom gosto, começa a te chamar para outros projetos. É complicado isso. Ó, ontem eu fiz uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Aham. E eu percebi, assim, muita parte que é um problema que a gente passa mesmo, às vezes. Tipo assim, uma pessoa perguntou,
Ah, eu investi em equipamento de gravação e ninguém me chama. Tem alguma dica? Tipo assim, foi mal, mas a resposta já está aí. Assim. Se não estão te chamando, é porque você não está ainda estudando o instrumento da forma. Total. Não está tocando, se destacando. Né? E a pessoa não vai te chamar para gravar só porque você tem microfone. Total. Sabe? Total. Peraí, ele tem equipamento, mas não soa bem ainda e tal. Aham. Tem que, acho que também esse é um problema, obviamente, da muita informação que a gente tem, né? Eu fui ter smartphone depois, em 2015, Uhum. depois de já ter tido períodos longos de prática, assim, que seria impensável ter com a distração do celular. Hoje eu fico 7 horas no celular, mas não fico 7 horas com a bateria mais. Sim, sim. Enfim, hoje é o computador, tá tudo aqui, trabalho o tempo todo, demanda, né? Mas eu ia falar outra coisa também. Mas isso é interessante, porque ficou me parecendo assim, que às vezes quer uma coisa meio que instantânea, né? Rápida demais. Eu quero ser baterista e compro uma bateria e amanhã... que prometem isso, são mentiras, né? Uhum. A pessoa, para ter um conhecimento profundo, como qualquer profissão, imagina, Exato. para se formar, ter a sua formação sem ter passado pelo que você passou. Você nem imagina isso. Tem a teoria eu não sei se eles chamam de excelência, mas você tem que passar 10.000 horas em determinado assunto para você ter essa profundidade. Horas boas mesmo, é assim como trata o piloto. E tem isso também, né, de uma escolha que se sustenta, né? Não se sustenta por si só, né? A escolha tá ali. É igual você estava falando. Né? Por mais que, por exemplo, tem as referências, né? Tem o meio, tem a escuta. Nossa, eu tenho conhecimento, eu tô tendo acesso àquilo ali. Tem alguma coisa da particularidade da pessoa ali, né? Tem alguma coisa que faz com que eu diga sim para aquilo ali. É tipo assim, a música chega, ok, toca, afeta, mas o dizer sim ou falar assim, eu quero esse caminho, igual esse momento aí eu vou estudar, né? Isso. Essa escolha, ela não se sustenta só por uma escolha do tipo assim, então eu vou fazer isso aqui da vida. Aí entra a técnica, entra o conhecimento, entra o desejo, a pulsão, né? Nesse aspecto. Aí começa, desculpa, perdão. Pode falar. É que isso aí encontra naquele lugar até da motivação. Né? Também me perguntaram, mesma pessoa, inclusive, me perguntou, pô, como é que se mantém motivado? E carinha triste depois, né? Tipo assim. Não tô, falei, né? pô, essa pessoa já deve estar... Tá frustrada. Então, assim, eu sei como é altos e baixos mesmo. A gente Sim. não se mantém motivado sempre. A gente não tá no mesmo nível de motivação sempre. De jeito nenhum, Gente, não tem eu acho que jeito. é uma coisa do imaginário, assim, né? Cara, vocês são Coletivo, felizes demais. né? Claro, a forma como eu vendo, claro que vai Parece ser assim, né? Sim. Imagina, eu vou fazer uma história Sim. triste. Tem A gente sempre aparece assim, eu já dei aula para alunos que viram na aula e falaram, que eu vejo que você estuda segunda a sexta, de manhã até de noite. Eu falei, não, mas eu postei de manhã e postei à noite, achou que eu fiquei só tocando bateria. Mas eu lavei roupa, eu descansei, vi TV, dormi, tomei sol, sabe? Mas a música tem isso também, né? De um pouco de idealização, uma coisa romantizada, né? É Do o- aspecto de música tem, até por causa dessa coisa subjetiva mesmo, né? Porque afeta num lugar que foge dessa coisa da rotina, foge dessa coisa do pra gente, trivial. tá nesse lugar. É. Né? Essa é a Então, eu ilusão acho do que lúdico, tem- vocês sabem? Que é o que causa em quem assiste a ideia de que, como você lida com algo que é lúdico, que mexe com sensações boas das pessoas, que o dia a dia nosso é super voltado para isso. E ele é. De fato é. E ele é. Mas ele existe um sacrifício enorme, Tem um né? preço, Exige né? isso. Acho que é o que a Leila falou, tem que bancar ali. Você tem que buscar esse amor. Eu Isso. dei a dica assim, você tem que lembrar por que você começou. Isso, perfeito. Mas é difícil mesmo. Assim. Claro, claro. É difícil. Eu tô num momento agora, por exemplo, que eu tô retomando minha vontade mesmo de tocar como era um tempo atrás. Eu passei um tempo meio indo no automático, mas ainda assim tem um amor dali, mas fica meio... Mas eu queria saber disso também, coloquei para saber disso, se essa relação profissional com a música, porque aí vocês passam a ter compromisso, né? Vocês têm que... Exato. Você tem um projeto ali com prazo, você tem que formar uma turma. Mas e aí, como é que fica aí essa... Eu diria que tudo isso é o nível da sua própria dedicação. Acho que assim, quando eu tiver num dia ruim, por qualquer tipo de questão, eu vou executar a coisa bem feita. Enfim, por mais que não seja Total. a melhor forma possível, eu tenho certeza que vou entregar um bom trabalho, vamos supor assim. Mas para isso que essa prática, as pessoas não estudam por mais vontade que tenham,
falta ainda essa prática intensa do instrumento. Não é Sim. todo mundo que opta por isso, até porque, assim, caramba, eu vou estudar tanto e será que vai dar certo? É tão incerto as coisas, né? Sim. Mas é justamente você encabeçar algo e realmente acreditar naquilo que faz a coisa fácil, funcionar, né? Sim. A Não, coisa e se acho que foi o que transforma. você falou dele, né? Que é uma questão do profissionalismo também, né? Tem Sim. Você tem uma rotina diária de estudos? Não, atualmente não. Você já teve, óbvio, Já né? tive. Claro. Eu já tive de ser 3 horas de manhã e Aham. 3 ou 4 horas de tarde. Aham. Assim. Tipo, parava para ela comer. E quando Voltar. dava um sono, eu dormia no banquinho da bateria, minha mãe Só pra encostava na cochilar. parede, botava um timer de 10 minutos, aí eu voltava onde eu estava. Assim. Uau. Tipo assim, eu Poxa. começava a cochilar porque eu estudo muito com repetição, Aham. que é a melhor forma. Assim, você pega um rudimento novo, que é uma manulação específica, sei lá, direita, esquerda, esquerda. Aham. Uhum. Aí você vai repetindo aquilo. As pessoas normalmente, quando estão estudando, na hora que fez a página certa da partitura ali, tá, já sei fazer. Próximo, é. Eu já tive Aham. amigos que falam assim, já estudei esse livro todo. Eu falei, pô, Estudou? Não é. nada, né? Eu tocava O que é até estudar? cimado. É. E eu tô lá na segunda página do livro até hoje. Desse livro que ele falou, Sim. até hoje Sim. mesmo. Mas Não. hoje aí E tem vocês tanto passaram pra pela passar, formação, sabe? né? Vocês foram para a escola de música, seguiram aí nesse caminho, mas hoje como é que é? Cada um busca aí as... Na época, na minha adolescência, eu tinha 2 aulas de bateria por semana na conservatório e com o Afonso Vieira, que foi um cara que eu estudei, que ele foi baterista da Elza Soares. Ele morava em Cataguases, ele era cataguasense. Olha. Então eu tive a chance de estudar com um grande mestre assim da Sim. música brasileira, Sim. assim, mas que ficou esquecido por outras questões, né? Mas, tipo assim, ele fez a trilha sonora do último Tango em Paris, por exemplo. Ó. Uau. Mas eu ia falar o quê? Eu ia falar que, sim, eu sempre tive essa dedicação com Mas escola. agora você estuda por conta própria e você também, assim. Vocês Sim. é que procuram Uhum. os exercícios Se eu- ali que vocês se eu- propõem. os Se eu contar próximos... para vocês o conflito que isso é para mim, acho que você já participou Sobre de alguma estudar. conversa dessa. Porque eu tenho uma necessidade, eu me realizo muito com estudar. Quando eu estou num período que eu consigo colocar numa rotina diária, assim, que eu consigo estudar um pouco de cada coisa, ou de técnica, ou de repertório e tudo mais, minha vida é outra. Aham. Agora, é muito difícil você colocar isso no tempo atual nosso. Digo, quantidade de bandas, quantidade de projetos. Você colocar isso numa rotina real hoje é muito difícil. Sim. Mas eu luto incessantemente para isso acontecer. Incessantemente mesmo, assim, ó. Quando eu não estou estudando, eu estou tentando bolar aonde que eu vou colocar, quanto tempo que eu vou dedicar do meu dia. Mas mesmo tocando tanto, sente falta do estudo. Porque todas as vezes, há pouco tempo atrás, pouco antes de eu começar a reger a orquestra do Sesc, eu estava mais equilibradinho. Agora que eu estou voltando a me equilibrar de novo. Mas eu estava assim, eu consegui estudar absolutamente todos os dias. E eu marcava sempre assim, ó, 2 semanas antes de cada show que eu tivesse, eu passava o repertório inteiro. E aí, se eu passei já 2, 3 vezes, aí eu começava a ir só nos detalhes específicos, mas estudava todos os dias. Hoje a gente estuda mais repertório, né? Assim, Mas aí acabava que eu elegia as dificuldades técnicas a partir do repertório também, isso, sabe? isso é bom, né? Legal. E aí eu ia direto naquilo. Mas vocês estudam sozinhos ou que vão executar em grupo? Não necessariamente. Tipo assim, o estudo, hoje para mim, o estudo Aham. do instrumento, assim, você perguntou se tem uma rotina, hoje em dia é mais livre. Hoje eu moro numa casa que tem meu estúdio, então eu cuido da casa, faço minhas coisas, também faço meus exercícios, e também, hoje é mais livre, assim, eu sento na bateria a hora que dá na Sim. telha. Ou no sol, eu gosto de tomar sol, então eu pego uma borrachinha e fico ali no sol, sabe? Aham. Aham. E acho Mas que aí é hoje o é mais assim, repertório. o pouco que eu vou me dedicar vai ser intenso e vai ser bom, benéfico, Uhum. porque o resto tem muita atividade musical. Na época que eu estudava Sim. 7 horas por dia, Sim. era menos, E provavelmente. você criou uma fundação muito boa, né, ô Felipe? Assim, Isso, o foco em fundamento no que foi estudar também é muito bom, assim. Porque quando você foca em coisas que são, eu penso assim, neutras de estilo, Uhum. eu estou estudando algo que Total. me permite tocar o que eu quiser, e não algo específico.
Que Total. limita Mas um e pouco, aí, né? além do repertório, porque aí vocês já têm conhecimento, né, tal, mas sempre tem algo novo também, né? Sempre tem algo aí que, igual você Sempre. gravou o disco recente, então você tá ali desafiando Sim, uma coisa que é inusitada, não sim. na música, mas para aquele tipo de projeto, por exemplo, Sim, né? aí entra o meu caso de sanidade, exemplo de sanidade. Porque realmente, assim, se em algum momento eu tivesse optado por um instrumento e seguido só ele, minha vida teria sido Mais fácil? tão mais fácil. E eu falo isso, teve um menino que era assim, ele era novinho quando ele começou a tocar violino, e ele veio conversar comigo um dia, não, que você fez não sei quantas formações, e aí você toca isso aqui, faz aquilo. Falava assim com ele, cara, ó, se eu puder te dar um conselho, escolhe um que você ama, vai só nele, mas vai muito fundo nele, assim, ó. Porque é difícil se aprofundar nas coisas, sabe? Então, esse tipo de coisa. E eu tenho alguma excitação em fazer coisas novas no meio da Sim. música. Então, se eu sou jogado em alguma situação que não é muito familiar, eu vou querer entrar naquilo. E aquilo me dá barato, sabe? E isso É um outro isso é, problema. é um pouco problema por isso. É o caso que eu estava contando. O Felipe, eu até cheguei a conversar com ele na pandemia. Eu gravei meu CD solo todo em casa, comprei o equipamento, aproveitei a pandemia, assim, já estava isolado, ficando doido em casa e tudo mais. Passei num daqueles editais que foram da Arte Salva, acho que foi. Enfim, que era todo voltado para isso. E no início tinha um tópico que falava muito a respeito desse negócio do isolamento nos próprios editais, sabe? Sim. E aí eu tentei levar isso meio ao pé da letra. Só que bateria eu nunca tinha tocado na minha vida. Ah, tá. Então, uma hora que tava chegando nos finalmente, eu gravei Falta completamente bateria. ao contrário meu CD. E geralmente a gente começa, Entendi. Começa pela começa bateria. pela Isso. bateria e Que dá. baixo, que são a sensação de tempo, de Sim. dinâmica mais evidentes ali. É mais fácil colar os outros instrumentos em cima da bateria. Exato. Aí eu fui do contrário, eu vim do contrário, gravei tudo e a hora que chegou na bateria, falei, Se daqui vira. não tem mais pra onde fugir. Aí eu mandei pro Felipe, ó, seguinte, cara, tô precisando de bateria e tal. Comecei a conversar com ele a respeito e aí acabou que desandou porque eu ainda vou gravar com o Felipe. Já tô deixando. A gente já gravou, não juntos, mas Expectativas foram criadas. a gente fez o CD do Mons, Exatamente. mas não tava juntos na mesma Aham. sala, assim. Ele gravou a bateria e depois foi lá Sim. fazer o cello. Se bobear, mais outros trabalhos que eu tô Bobear fazendo. também, certamente. Muito legal. Mas aí, no caso, assim, era tudo feito sozinho e eu ia deixar só a bateria. Eu falei assim, nossa, eu vou enfrentar esse bicho. E aí eu fui e fiz. Óbvio que ficou muito aquém do que seria com o Mas né, enfim. Mas é legal, é barato. É outra legal, coisa. é concerto, É, ué. cara. Aham. Com certeza ficou legal, porque você acaba chegando no resultado que você quer também. Ah, chega no Mas tem resultado essa que coisa quer do ou nunca, desafio né? também, né? Sim, É um desafio que você Exato. coloca, E é aí, uma e superação, aí era barato. não sei. Aí era o barato, né? É. A ideia. Eu também tenho essa ideia, tipo assim, se eu gravar um baixo lá em casa de alguma música minha, por exemplo, se eu mandar pra alguém gravar ela, óbvio que É ia ficar isso, muito é melhor, isso, mas é isso. eu gostei, assim. É isso, Ah, exatamente, legal. exatamente. Mas vocês chegam onde vocês queriam chegar? De... Em algum momento. Resultado final. É. acho que acaba sendo, porque eu aceito a arte como ela vem, dependendo Ah, do que que eu estiver gravando. bacana, legal. Acho que Cara, tem todos, né? eu tive um tempo, de novo, exemplo de sanidade mental, que eu saía de todos os shows. E assim, cara, eu gosto de estar muito presente naquilo e de curtir aquilo, assim, ao máximo. Sim. Porque eu acho que, assim, quem tá lá pra te assistir, cara, ele gostaria ou de estar na sua pele ou de estar junto com você ali, né? Isso. Então, tornar aquilo uma coisa gostosa, estar presente naquilo é muito bom. É. Mas eu saía, cara, do palco todos os shows, eu saía e ficava assim, eu errei aquilo, Olha. eu desafinei isso, eu fiz aquilo. Todos, cara. Sim. Até eu começar a trabalhar isso também, assim. Uhum. Inclusive, recentemente, eu vi um depoimento de um pianista, cara. Esqueci o nome dele. Hancock? Cara, que eu até postei, assim, no Stories. Ele fala do erro sobre ele. Exatamente, exatamente. Ai, Ele, gente, fantástico. esse pianista do Herbie Hancock falando quando ele tocava com o Miles Davis, né? Que é o trompetista. Ah, tá. Aí ele tava tocando, aí ele errou um acorde no piano. Aí o Miles estava improvisando, ele
Aí, Dá aquela olhadinha, com né? aquele erro, ele fez. Aí o Miles, ele tipo assim, ele pegou a nota errada e também tocou a nota errada e transformou o acorde dele em certo. Eita, Muito legal, ai, muito que coisa legal. linda. Não, mas foi um outro ainda que o cara pergunta pra ele assim, você já errou alguma nota? Porque o cara toca... É outra coisa? É outro depoimento muito Ó. interessante que tem a ver totalmente com isso. Ó. Eu tinha visto esse também. E erra sempre, né? Aí o cara falou Não tem assim, como, ó, gente. não tem uma vez que eu Que eu toco. Claro. Aí ele vira e fala assim, mas eu engano muito bem você. Ótimo. Aí você está falando dessa experiência de quem está ali tocando e acho que observando, você também falou um pouco isso, né? De quem está É uma coisa da autocrítica também, sabe? Tem, mas aqui, quem está assistindo, eu não sei, né? Se tem eu que não, que só amo, só curto assistir, e assistir o show também, né? Uhum. Então a interação entre os músicos, Uhum. eu adoro ver, gente, é muito gostoso ver quando vocês se olham e tem esse tipo de... Ou é uma piada interna, Sim, sabe? Ou é sim. aquilo que a gente já ensaiou muitas vezes. Não sei, tem uma comunicação ali de olhares e sorrisos que é fantástico. A Eu falei orquestra que a minha Preto- banda da adolescência era o U2, gente. Vocês Sim. podem citar todo mundo aí, não Ah, quer? Meu amor platônico da adolescência era o Bonovox. Eu tava vendo aquele disco Boy, eu acho que, né? Ah, é Sim. demais. Sim. Você toca às vezes U2, né? Fala, U2, Eu adoro aí é tocar no baixo. maldade, aí é maldade. A primeira coisa que eu toco no baixo é New Year's Day. é? Ai, olha só que legal. Hum. Ah, muito bom. Legal. Gente, e o Bono e o The Edge, que eu falava, meu Deus, Não, coisa linda, eles juntos. Isso é muito engraçado, né? Eu acho que o Felipe compartilha disso, pelo que eu vejo, seu pensamento musical, assim, nas coisas que você publica. Aham. Porque, às vezes, pra gente é super gostoso você ver sons muito intrincados ou difíceis, mas tem coisas que são muito simples, entre aspas, mas que tem uma genialidade envolvida, Sim. sabe? Eu acho assim, o The Edge mesmo, cara, como guitarra, é um cara que ele abriu É, né? uma seção da música que não existia, assim, Com porque... efeitos, né? Exatamente. Que legal. O tocar dele não é uma Sim. coisa... Mergulhado em guitarra, uma guitarra só. É isso. É, Tipo isso. E aí você sente como se tivesse uma névoa, assim, um monte Pois de é. coisa acontecendo, mas é um É. cara lá. Eu nem penso assim na coisa da complexidade, eu escuto aquilo que me atrai e sinto que Com é sensação, novo, né? assim, tipo assim, me interessa também a parte de criar coisa nova na música Uhum. também. Meu interesse, e sinto que a minha missão é sempre trazer algo novo, assim, porque legal cover também, a gente se diverte Sim. tocando cover, Sim. mas criar sempre vai ser melhor, porque Também a gente acho. tem que dar prosseguimento na arte. Eu não, a gente tem o músico normalmente às vezes cai num pensamento, pô, eu tenho que agradar e tem que tocar coisa que o público conhece. Não, eu tenho que fazer ele sair dessa zona aí de conforto e escutar um som algo novo. diferente. Aham. E ele vai E decidir você depois faz se ele isso gosta ou desde não, muito né? cedo, né? Você É, tem o seu trabalho sim. autoral desde... Desde Tem uns 2012 eu lancei meu primeiro disco. E tem um tempo que E eu você não já lanço teve- de outro disco, mas eu lancei singles ao longo desse processo, assim. Tá, mas aí pode contar pra gente. Aí você foi receber os prêmios aí, reconhecido já desde... Pode contar. Desde 2000, Como é que a gente vai saber? eu me Conta pra mudei gente. para BH em 2009. E eu cheguei aqui já com certa bagagem de pesquisa de jazz que eu já tinha, de sons que eu gostava também, de outras bandas. E eu cheguei assim com o intuito de entrosar, assim, e de cara eu saí dando canja, assim, nos shows. Uhum. Conheci o Fred Eleodoro, assim, o Breno Mendonça, o Matheus Barbosa, a galera que a gente toca junto até hoje, assim. Legal. Mas aí sempre participei dos prêmios do BDMG, que sempre tiveram editais lá relacionados à música. Ganhei o Jovem Instrumentista, aí depois eu participei acompanhando alguns amigos no BDMG Instrumental, que é outro prêmio. Aí ganhei prêmios secundários ali, de melhor instrumentista, por 3 anos Que diferentes. legal. E no 4º ano que eu ganhei também o prêmio, eu também ganhei, eu estava participando como compositor e também ganhei o prêmio do BDMG Instrumental. É isso, assim. O BDMG, ele acompanhou a minha carreira aqui em BH desde então, assim, eu sempre atrelado e tendo esse... É legal, um apoio, muito assim, que legal. incentiva. Foi assim. na pandemia que você ganhou um desses prêmios? Sim, Foi lá no 2021. MTC, né? Em 2021. Eu lembro de ter isso, visto até online, a apresentação foi transmitida. Isso, exatamente. E foi todo mundo de máscara, a gente É. tocando. Aí ganha um prêmio em dinheiro e também a possibilidade de fazer 2 shows. Um em BH e outro em São Paulo, no Sesc Instrumental, que é gravado pela TV lá. E com um convidado, que eu chamei o Josué Lopes, que integrou o quinteto. Nem foi como convidado, mas ele integrou o quinteto, né?
E sim, eu busco tocar minha própria música. Então, assim, eu tenho meu grupo, Felipe Continente Trio, ou quarteto, ou quinteto. E sempre priorizo um repertório mais autoral. Toco músicas dos meninos também. Ah, E, nossa, assim, é uma versão ou outra, mas a prioridade é a nossa música. sim. Muito legal. Isso de compor, cara, não sei como é que você começou assim, você gravava ou você já escrevia essas coisas. Eu tive acesso, cara, quando, assim, você não era nascido, Felipe. 586 na minha casa. 586, não era nem Pentium ainda. 586 e já tinha programa de notação. Olha Então, só. cara, tinha muita coisa que era solitária, assim, no ato de compor, ou você, até hoje é assim, ou você gasta muito tempo em conjunto tentando criar uma obra junto, né? Sei que seja no ato do improviso, né? Digo assim, de bolar as coisas. Ou então você escreve, ou você grava e passa para as pessoas, né? E eu já fazia isso, cara. E eu lembro a primeira vez que eu peguei algo que eu tinha escrito e eu passei para outras pessoas e eles tocaram comigo, cara. Isso para mim foi assim um barato, o mais gostoso que eu já Olha tinha só. sentido. E abre mais a cabeça ainda para Nossa. compor, né? E, pô, e a experiência disso também é muito interessante, né? Porque você começa a ver o limite das coisas que Sim. você escreve também, E sabe? transformando, né? Porque assim, eu como violonista e compositor, eu vou fazer algo ali, mas eu vou botar pro Marquinhos Abjal de tocar o piano. Você vai segurar o cara? Essa de Vai jeito coisa- nenhum. elevar minha música. Claro. E essa coisa que agrega é interessante, né? Pensar, porque no individual ali você faz e a coisa acontece. E aí quando você coloca isso para outras pessoas e você vê aquilo acontecer, Aham. né? Isso deve ser fantástico, né? Assim, pensar que Para tem uma gente pessoa que não é ali muito que... centralizadora É, e controladora, que deve ter ali, né? Não, não é assim não. Mas né? aí eu acho que a pessoa da música, posso estar enganada, mas É, ela não não dá dá, conta né? de ser É. centralizadora. Não, eu já passei Não por esse consegue. processo sim, já. É. No Cartoon, quando a gente começou a compor assim, o Bigorna, o Cadu compôs inteiro. Ele tem inclusive todo escrito. A mesma coisa com o Estribo. Ele fez a parte dele, eu fiz a minha. Então a gente tinha esse pensamento assim, ó, chega pronto. Arranjo pronto, tudo pronto. As pessoas podem contribuir, que é esse caso, que foi o que a gente adianta aprendeu o nisso. trabalho, né? É porque adianta Exato. o trabalho. Aí você chega na banda ali já tem algo para trabalhar. Tá? Né? E assim, De onde ó, partir, coloca a né? sua parte. Ajuda. Coloca a sua parte. E não Mas tem isso daqui é o modo que o outro faz, não é? Tipo, por Mas mais da que gente seja uma só coisa ganhou isso pronta. depois. Porque não a dá gente pra vinha ser- muito nesse processo de assim, ó, como que a gente ganha tempo de estúdio, tempo de processo, fazer as coisas andar, principalmente contando que o tipo de música que a gente tocava era muito mais progressivo, sabe? Então tinha muita coisa contrapuntística que assim, não dá pra eu simplesmente soltar e vamos, porque muita coisa vai bater até a gente Por isso que chegar tem que ter o estudo prévio e tem que estar a música pronta. isso. Mesmo, né? Aí a gente tinha muito disso. E aí, em alguns momentos, a gente chegou assim, aí a gente conversou, lembro disso, assim, ó. Cara, vamos tentar? Então vamos tentar. E era assim, ó, chegava violão e voz, mostrava pros outros, tá aqui. Minha ideia é essa daqui, vamos lá. E aí, cada um trazia. E isso, Que pra legal. mim, foi libertador, Sim. porque aí você começa a ver o que você não escolhe estar em determinados grupos por muito tempo ou por algum tempo sem admirar as pessoas que estão com você, né? E aí você começar a ver aquilo que a pessoa tem sendo colocado por ela, assim, ó. Mesmo que você espere aquilo dele, o cara chega e fala, não, é isso aqui que eu vou fazer. E aí, cara, você ouve aquilo e fala assim, por isso que esse cara toca. É por isso que eu tô A aqui gente com essa compõe- A gente pessoa. compõe pensando no outro músico também, isso acontece muito. Tá. Você já imagina a concepção, meio que Lembra- você já entende como que vai soar mais ou menos. Não, Tem isso um gente, pouco não também. tem explicação. Mas a música vai se dar bem, assim, Sim. com qualquer outro grupo. Sim, sabe? sim. Fala assim, quando a gente compõe, normalmente a gente pensa assim. Aham. num O- músico. e tem relatos, né, desde da música erudita que era isso também, de formação, né, digo, Mozart, por exemplo, teve coisa que ele escreveu que você fala assim, poxa, formação esquisita, que era o que tinha disponível para ele, ó, Sim. contratamos tal, escreve aí. Verdade, verdade. Aí, então tinha um pouquinho disso. E tinham algumas coisas do tipo que eu aí já sei mais de relato de bar, assim, que ele escrevia determinadas coisas que eram mais difíceis, mas que ele sabia que fulano de tal estava na orquestra e ia tocar. Falou assim, não, esse cara vai vai. dar. Beethoven foi isso também, a sonata de De alguma violoncelo. forma isso acontece ainda, né?
Claro. Né? Você fala assim, ó, uma coisa é escrever aqui, botar o Felipe pra tocar, outra coisa é chamar um cara que tá começando, tudo mais, outro papo, sabe? Sim, entendi. Mas como é que é isso de escrever, gente? Assim, ex nihilo, né? Do nada. Daí escuta um som, escuta uma melodia, escuta um... Vou Assim, começar por mas como onde? escrever, você diz... Não, para compor, esse processo de composição mesmo. que é- eu pego instrumento, normalmente, violão e piano, eu não tenho repertório, sair tocando nada, assim. Eu não consigo entreter ninguém com violão. Eu só toco música minha, assim, só sai coisa minha. Ou eu toco algo que é meu, ou eu tô improvisando, buscando alguma coisa. Normalmente sai coisa. Mas quando sai, assim, um acorde, uma melodia, eu tento só gravar, assim, no celular, a princípio. Então, eu registro isso, que é algo espontâneo, né? Mas aí, para escrever e dar para outro músico tocar, isso aqui até funcionaria um áudio, assim, tira aí a melodia. Sim. Eu já trabalhei assim, mas no meio profissional, assim, o melhor jeito é você entregar uma partitura pro músico. Tá. Aí eu pego aquela melodia e simplesmente vou ter que parar um tempo e transcrever aquilo, entendeu? Aí é o conhecimento que vai ter que ter, de teórico, Mas de ali você estava... entender o ritmo, onde vai ser. Mas eu quero saber de onde vem esse som. Isso eu acredito que compor, a gente tá sempre com aquela referência, a sopa tá ali, da referência. Tanto é que a gente vai compor, tem coisa assim, pô, isso aqui tá bom demais, será que esse trem existe? Total. E às vezes existem intervalos que você, sem querer, rouba de algum lugar, e algum acorde que você rouba de outro. Rouba no bom sentido, que vem na sua mão, assim. Então, eu diria, assim, que é algo bem difícil de explicar, assim, de onde vem, de fato, assim. Mas eu acredito que seja uma coisa, assim, da gente... o músico ele tem que acreditar muito no que ele... na própria expressão. Se eu me comparar por um segundo, a minha música, assim, talvez... Se eu pensar no que algum outro músico, amigo meu, pode achar, eu já bloqueei meu processo criativo. Total. Então, assim, a música só vai fluir mesmo quando você tá super livre desse coisa do ego, assim. Simplesmente sai, assim. Então, tem músicas minhas que são 2 acordes que eu toco com a galera e dá certo. Claro. Sabe? Então, tipo assim, por quê? Porque eu tô acreditando naquilo, eu vou fazer aquilo dar certo. E meus músicos, eles tocam o que for que eu der pra eles, já que é simples essa. E vai ser bom. Sabe? Então, de acreditar nisso, assim, também te dá... Você começa a ganhar, uma certa segurança para deixar fluir o seu processo de composição, entende? Esse lance eu da não me cobro simplicidade, também. Eu não cara, me cobro. é difícil demais. Isso que você acabou de citar, assim, eu tenho 2 exemplos, assim. Tem a ver com cartoon também, que a gente tentou, assim, simplificar o som. Cara, a gente faz umas coisas que você não acredita, assim. É legal, isso aí faz parte da referência. Super. Mas digo, em algum momento, a gente sentia assim, cara, a gente não consegue sentar aqui e eu sei tocar essas músicas, porque fica tanta... Precisa de tudo aquilo. E aí a gente tentou simplificar, e isso, cara, é um processo dificílimo, porque você tornar algo bom, mais simples, sabe? É um processo bem complicado. O que é? A sensação de estar abrindo mão de um... Eu acho que tem a ver com esse despir-se, Sim. sabe? Por exemplo, eu entendo o que você está falando. Tipo assim, nem todas as músicas você vai pegar e eu vou te pegar uma música e vou tocar ela no violão aqui pra você. Mas assim, as minhas, como elas nascem assim, eu consigo. Sim, exatamente. Posso tocar só os acordes e cantar a melodia, mas você vai ver meu quinteto tocando lá, você vai ver como que ela transforma. Perfeito, é isso. Mas dependendo da música, sei lá, você pega um próprio, sei lá, imagina Dream Theater. Que é uma banda... Não, como é que toca aquilo num violãozinho em voz, né? Dá algumas coisas ou outras. Né? Mas eles passaram por um processo similar em algumas épocas, né? Tanto que você vê, aí já tem coisas que são mais canção, assim, mas obviamente voltaram atrás porque viram que o público deles era todo aquele, né? Mas é porque eu tava ouvindo recentemente, aí eu passei por essa análise. Agora, a simplicidade, cara, eu comecei a ver quando eu tive que arranjar agora para os meninos lá do Sesc. As orquestras mais prontas, eles, na verdade, eles têm 4 níveis lá. A dos que já estão formando, e aí já tem muito aluno que vai indo para vestibular, já tá super pronto, assim, então você consegue colocar coisas difíceis que eles vão tocar rapidinho. A primeira delas é dificílimo de escrever, dificílimo, porque não é só dificuldade técnica, porque eles estão aprendendo primeira posição, não sei o quê, aprendendo ritmo, aprendendo a ler, é tudo muito, muito ainda cru. Mas você fazer isso e fazer soar bem e ainda
transmitir a coisa que determinada música tem, super complicado. Sim. Então tem essas coisas todas. Nossa, a gente trabalhou. E tô te pensando uma coisa aqui, Rodrigo. A gente escuta muito assim, né? A hora que estou aqui na mesa, é psicólogo, igual você brincou do sonho, tá me analisando, né? Já tá me analisando, já sabe o que eu tô pensando e a gente sabe, né? A gente pode até saber, mas a gente não, a gente não fala. Não entrega fácil, não, gente. Olha lá, Maldade. daqui a pouco vai chegar um laudo lá no meio. Interditado. Aqui. Não, mas eu tô brincando, a análise não funciona assim, né? Ela é num lugar específico, sobre transferência. Mas o que me ocorreu é isso. Se vocês, quando estão escutando uma música, se ficam analisando também. Tipo, errou. Depende. Nossa, mas que... Eu acho Depende da escuta, é o É. momento da escuta. Se você tá trocando uma ideia e tá rolando um Tá som... curtindo um claro. sertanejo universitário e tal. Eu não colocaria em casa pra ouvir. brincadeira. Sim, verdade. Se eu estivesse Mas, na gente, rua, legal, passa. lógico, fica cancelada. Passa batida. Mas assim... Mas não tem o tempo todo essa análise Não. técnica, assim, Ah, chato, né? Talvez tecnicamente eu ia ouvir isso. Mas por um segundo a gente... Porque como não me Não é do toca, seu- aí talvez eu levasse a escuta para um lado mais racional. mas eu pensar, assim, nesse caso, assim, nem é muito porque, assim, a coisa do sertanejo é bem tocado, são ótimos Claro. músicos, eu conheço Claro. músicos que Tem tocam. sim. Então, assim, isso não tem essa coisa, né? Vai muito do gosto mesmo nesse ponto, eu acho. A sua própria vivência e referência. Eu não tenho nenhuma coisa afetiva com o sertanejo, então aquilo não me agrada, assim, eu não conecto com aquele som. Mas não falo mal, assim, jamais. Assim, Não, também, né? eu acho que eu fui muito infeliz. Não. A gente entendeu, qualquer exemplo, música. a ideia. Né? Imagina, não, eu acho pertinente, assim, porque também, assim, poderia se dizer que é um certo problema também, Aham. de uma certa forma cultural, assim, acho que tem que ter mais abertura para outros estilos, assim, é difícil a gente vir com algo autoral também, porque essa coisa, o investimento é a pessoa que quer contratar a banda sertaneja. Sim. Sim. E nem imagina que, poderia ser legal também outra coisa Fecha tocando. um vamos espaço, supor. né? Eu acho que fecha, aí Ai, gente, então vamos polemizar. Limita, Vamos limita, polemizar. ó. O Felipe vendo? tá vendo muito, como é o que a Felipe tá muito diversidade- polido. Eu acho que a música tem. Não, a música tem isso. A música é É. diversa demais. A música pega um sujeito que escuta isso aqui, tem um outro sujeito que escuta outra Um disco coisa. que eu- E não tem essa questão de ser. Música boa, música. Isso Ai, eu tô escutando eles aqui falar o tempo todo, e o tempo todo tô escutando vivências. Sim. Porque é isso, é a É. vivência que ele tem com aquilo, é a vivência que eu tenho com relação a isso. Então, a Cada um. diversidade, eu acho que ela tem, sei lá, é muito interessante tem um pensar nesse fator aspecto. Sociocultural também, né? Sim. Digo, O que no chega ambiente, ali, né? no ambiente ali é isso. Então, você lutar meio É o que tá contra a tocando na corrente. rádio. É o que tocando passa na TV. É. É o que eles falavam muito a respeito da lei de incentivo quando ela começou, que é você tornar acessível para pessoas que nunca iam ter Exato. acesso a determinado tipo de som, porque isso pode... Não dá para culpar a pessoa que não conhece o jazz, É por isso. exemplo. Não, Como é que a pois pessoa lá é. da É isso, periferia é vai isso. lá vai pegar um Uber lá da Serra, vai vir aqui ver um Mas som não de devia jazz, ter né? um... Também deveria É ir para isso. lá. É, o som. exatamente. É isso, Não devia ter um trabalho nesse sentido de levar, ao A invés de lei falar de assim, não, o incentivo funk tinha um é pouquinho super... disso na Tem sua o base, Decentra, sabe? Decentra, né? Decentra, Eu escrevi pro Decentra, a ideia era tornar esse aspecto, assim, por mais que eu escrevi por um show, não sei como é que vai ser, enfim, aquelas coisas, Aham. tentativa, né? Mas tem esse plano de você botar ali uma vaga, tipo assim, de fácil acesso para pessoas Sim, sim. né, com deficiência Sim. e tudo mais. Tá. Mas tem esse fator também. A contrapartida, sim. Fazer num Apresentar lugar lá essa- mais perto da galera. Sem que eles Muito tenham que legal, sair, fantástico. As orquestras Isso aí exploram é diferente bastante de falar isso. assim, não, vamos funk, valorizar aquilo e tal. Tem que como fazer o se fosse contrário, né? Tem que levar- Então apresenta outra coisa, né? Não leva... Da minha vivência, assim, o que a gente faz geralmente é isso, né? Aí você leva, por exemplo, um quarteto ou uma orquestra de cordas para tocar em determinados lugares de periferia, mesmo que eles não tenham acesso à música erudita, clássica em si, ou com alguma facilidade,
o estranhamento daquele grupo já torna um interesse e isso Sim. pode abrir caminho para Com isso. certeza, E aí, a Fantástico. escolha do repertório, dos arranjos dentro daquilo, ajuda com que eles assimilem, né? Aham. Tô falando porque, assim, é uma forma de acesso isso também, né? De trabalhar aos poucos, né? De É. base, você vai E levando. tem a Mas ver com essa existe. coisa da familiaridade, né? Você escuta e, Ah, por sim. exemplo, as políticas públicas que a gente entende, né, para essa questão mais cultural, ela tende a fazer uma leitura do território. E o território vivencia outras coisas que não isso que está fora do território ali, né? Dependendo de onde se está. E aí cria um pouco desse laço com a familiaridade, né? Tipo assim, Sim. aquilo que é familiar ao território, né, da vivência ali daquelas pessoas, vai ser o mais Aham. reproduzido, né, de alguma maneira. Mas eu não sei, a gente tem tanto. Hoje em dia isso é tão. A gente tem tanto acesso a tanta coisa, né? É isso, a gente pode acessar, mas aí as referências têm essa necessidade, né? Que tipo de referência que você tem? Pois é. Né? Como é que chega essa referência para você? Né? De onde vem? Né? Por exemplo, a psicologia, eu fico pensando, eu fui escolher psicologia, eu estudei letras primeiro, eu estudei nutrição primeiro, e as minhas referências não me levavam a essa Pra vivência de psicologia. pensar a psicologia, Sim. mas teve um momento que eu tive acesso a essa coisa de conhecer, e aí essa referência fica forte, É isso né? que eu acho Então, legal, até ampliar essa coisa da inclusão, esse de você acesso. ter, né, minimamente o acesso, É. né? A outras E realidades, não, não é porque a gente sei. fica muito acomodado nisso. Ah, não, é cultura também, é preconceito. Você tem alguma Muitos crítica em pontos, né? relação a um funk ou um sertanejo, sei lá o que for. O Acho meio que- erudito, cara, eu fico sempre pensando nisso, sabe, Felipe? Houve um ponto, tem um livro do... É o Sonho Sentido? Não, esse é o Wisnik. Enfim, que contava exatamente como eram os ambientes, assim, do pessoal que assistia a sinfonia quando ela começou. Hoje, isso aqui que eu fiz já incomoda num concerto. Só de você pigarrear. E no tempo deles, pelo menos pela narrativa desse autor, ele conta que, assim, era comum as pessoas cantarem o tema na hora que ele voltasse no ritornelo, Olha. assim, Sim. porque era uma outra participação. Eu sinto que houve um lugar que começou a distanciar. Sim. É difícil falar isso sem parecer que eu tô levantando bandeira, mas aonde, para valorizar o gostar desse tipo de coisa, Precisa começou a distanciar em distanciar. termos Sim. até socioeconômicos, sabe? Sim. E isso é péssimo para Péssimo. todo mundo, para quem não tem acesso e para quem está tentando que aquilo seja mais ouvido, né? Então, Claro. eu sinto que assim, todos os projetos que tentam trazer as pessoas para dentro de ambiente de concerto, assim, eles são muito bons por isso, sabe? Até em termos de repertório, sabe? Fala da sua experiência um pouco, então, com esses Pois é. projetos. Como que é que... Eu sinto que assim, Como que isso qual que é tem uma demanda? A pessoa chega ali, eu quero participar, vocês aqui ofertam. você diz em termos de... Porque é bem difícil de você explicar exatamente para onde que vai. Quem tem uma autonomia muito grande de escolha de repertório, ou de concerto, geralmente são as orquestras que estão super estabelecidas, Não, mas né? eu falo dos seus alunos, por exemplo, um projeto do SESC. Super tem, mas eu já penso de antemão nisso. Eu já sei que, poxa, se eu tentar alguma coisa que fale mais diretamente com eles, mesmo que não arranjo com os instrumentos Sim. deles, vai ser mais fácil. Eles vão aprender mais, eles vão crescer com isso. Mas já Você busca ali, né? Você Isso vai na tô falando do referência, início, tá? agora você busca a referência Sim. deles e traz para um outro lugar. Sim, mas isso no início. Sim. Depois, para eles, é super empolgante quando você pega, a gente inclusive deve fazer agora um concerto de música erudita brasileira e um europeia, assim, mais para o final desse semestre. E assim, para eles estavam doidos para tocar de novo Mourão, que são obras assim de autores brasileiros. Até o termo erudito é ruim, que eu tento ficar evitando, porque ele separa também, Sim. né? Só quem estuda pode, É. não é bem assim, né? Mas em termos, por terminologia, tô usando. Mas acaba sendo excitante também, que é um lance também que a gente sente com jazz, se você me permite também, Felipe. Que assim, você começou, você está tocando uma música popular, não sei o quê. Cara, quando você começa a tocar alguma coisa mais voltada para essa área,
é excitante para você, porque você sabe que tá exigindo mais seu, Sim. que requer um pouquinho mais é, de entrega ali, sabe? Não é uma coisa superficial, onde você simplesmente mandou ver, tá tudo certo, né? A coisa do jazz acho que traz mais o lance a improvisação, ela impera, assim, no Total. sentido assim, mesmo que tenha uma estrutura, a improvisação às vezes vai vir em termos de como que eu posso interpretar essa melodia, né? Tipo assim, um músico de jazz tocando algo erudito, talvez ele vai interpretar aquilo com mais a intenção que deveria ser do que talvez um músico super estudado ali Sim. lendo só a partitura, assim. Então, assim, a vivência de tocar algo um pouco além das estruturas, talvez chegue num resultado mais orgânico, assim, que eu quero dizer. O jazz nem sempre, às vezes, muito é comum ficar só preso, tipo assim, é jazz, então tem que ser o tim, din, dirim, din. Não é só isso, né? O jazz também tem essa concepção do estilo de, eu posso tocar Parabéns pra Você meio jazzístico, Sim, é isso que eu quero dizer, tipo assim, eu posso tocar Mas e o isso. jazz, uma característica é improviso, não é? É Teve uma bastante coisa improviso ou não eu acho que é mais necessariamente? improvisação, assim, que, tipo assim, nada se repete. Eu posso tocar o mesmo Sim. repertório com as minhas músicas Aham. de segunda a sexta, todo dia vai ser diferente Aham. alguma coisa. ou outra. Sim, A forma como eu toco, a melodia vai estar ali, Sim. ela pode ser interpretada de alguma forma diferente ou não. Sempre vai ter algo novo, assim, sabe? Por isso que Vocês ensaiam muito bastante? legal. Não, sim. não mais, assim, só quando vai pegar algo novo ou um show específico. Aham. Eu tenho tocado toda sexta-feira aqui no Santa Teresa. Então é uma possibilidade, quase que um encontro, é quase um ensaio ao vivo. Sim. Então você Sim. está ali Praticando. tocando e ao mesmo tempo você vai vendo o que pega a atenção do público, você vai entendendo as coisas Total. e até ganhando autoconfiança com o próprio repertório também. Ai, gente, que tanto que vocês se divertem? Fala comigo que é de verdade, que vocês estão se divertindo A gente ali, não que falou não de é... nenhuma treta ainda. Não, mas eu quero saber de treta, mas é verdade. Vocês se divertem ali ou não? Vocês estão mentindo Eu pra me mim. divirto muito, eu me divirto demais, assim, com todos, absolutamente todos que eu toco, assim, ó. De coração, assim, ó. Óbvio que a gente tem o lado que é o levantar, o esforço e tudo mais, né? Mas uma vez que vai pro palco, é aquela sensação assim, ó, beleza, chegamos aonde era pra ser, é isso aqui, então vambora. Legal. E, Nossa, É eu uma acho que celebração, né? show da Orquestra Mineira de Rock é isso que a gente vê. Assim, É. a gente sabe que tem um sim. profissionalismo ali, você sabe que tá todo mundo super preparado, mas a conexão entre eles, essa coisa muito da gostoso diversão de ver. entre eles, você vê, você vivencia isso, o público vivencia Sim, isso, né? sim. Isso é muito legal, dá pra ver. Eu Porque vi. eles E lá- estão se e lá é mais divertindo, dá sério, pra ver. porque a piada interna são muita gente, né? São É. 13 caras, os três são muito amigos, assim. Então, cara, piada interna o tempo Demais. inteiro, assim, ó. É muito bom isso, gente. E conta então aí, dos bons encontros. Falando do Vamos. show, assim, Tá. o show acho que é o momento que realmente encontra o público e o artista, assim, né? Mas a música a gente vivencia diariamente, né? Sim. Que é isso que eu falo, tipo assim, eu tô lá em casa, eu vou tocar um violão, vou compor, vou tocar bateria, vou estudar, ou vou pensar no show, vou falar, produzir. A gente faz tudo hoje em dia, né? Tem que produzir, tem que... Produzir material pra internet. Tipo, Nossa. meio que o tempo todo eu sinto, assim, que essa conexão, ela nunca para, assim. O show nem sempre... É um ápice interessante, Sim. mas nem sempre esse é o ápice, né? Uhum. Às vezes você Ah, sim, Você com vai fazer certeza. você vai fazer um baita take lá e você vai, pô, esse aqui é o ápice hoje, olha só, esse aqui Total. é maravilhoso. Não, já, Né, óbvio que sabe? você já passou por Esse isso lugar, também. assim, de você saber, pô, sabe, quando você faz um bom primeiro take, assim, pô, Demais, demais. Não, já teve situação de sozinho, assim, tocando em casa, sozinho, luz apagada, no meu quarto lá, e ser das coisas mais emocionantes, assim. Porque né? É uma relação sua com aquilo, né? Mas eu sinto que o palco, ou a gravação também, né? O tocar com outras pessoas, ele tem
Cara, você falou a respeito, você falou que você era um pouco mais inibido ou alguma coisa desse tipo. Eu sou na Sim. minha, mas eu me sinto que eu sou comunicativo também. Cara, em não situações parece. sociais, as pessoas até acreditam que pra mim tá tudo tranquilo. Eu gasto uma energia danada com isso. Danada, assim, ó, pra ser comunicativo, assim. Entendi. Mas tocando, pra mim é o contrário disso, assim. É minha situação social boa. Sim. Sim, é mais fácil mesmo, né? Se Talvez, comunicar né? ali, né? Gente, conta aqui, ó. Toquei com um cara que eu era fã, e quando eu acredito que eu tô aqui, quem é? Você eu ia chutar o eu Toninho Morta, mas a outra que também, pô, a complica a gente tem vida da aqui, né, pessoa, né? Juarez Moreira, posso dizer que eu sou amigo, assim, deles, assim, né? A gente Aham. toca de vez em quando, claro. Pô, imagina poder tocar com o Toninho, lenda da música brasileira, o Juarez Moreira, né? Uhum. O Beto Lopes, o Sim Lopes, essa galera são os professores, o André Limão Queiroz, meu professor de bateria, são pessoas que são fundamentais, assim, né? Fiz um show uma vez de um cara que eu ouvia, assim, em disco, que aí eu tava tocando com ele depois no palco, era o Mike Moreno, um guitarrista de Nova York, que tem um trabalho que eu acho lindo, maravilhoso, e do nada eu tava lá, tocando Como com ele em assim? 2013 no Festival de Violão. Eu pude tocar com ele, ele deu uma canja no show do Antônio Loureiro, em Nova York, no festival que a gente tocou lá. Aí dali, eu acho que ele me conheceu, falou, eu vou pro Brasil, ele montou a banda aqui e me escolheu na bateria, enfim. Isso foi bem Nossa, legal. fantástico. Legal demais, né? Muito Uma legal. experiência boa. Muito. Eu senti que mudou, assim, cara, comigo, assim, teve... É meio difícil de explicar, mas eu sinto assim, toda vez que eu toco com alguém que eu admirava antes, eu tenho mais ou menos esse barato, assim, sabe? Eu tive isso ao entrar pro Cartoon, assim, porque eu Sim. já tinha visto, eles já tocavam antes, eu assistia, eu ia aos shows. Então, quando eu soube da vaga, eu me candidatei, mas assim, quando entrei, foi meio isso. Quando Ah, tá. fui reger o DVD do Calix, mesma coisa, eu tinha visto show dos caras, eu curti o som dos caras, de repente estava lá. O Moons foi meio isso, cara. Quando o Dedé tava gravando lá assim, eu participei de uma banca e eu vi o trabalho dele assim, porque ele colocou, e aí eu vi assim, cara, eu defendendo com unhas e dentes. Eu falei, Legal. cara, esse cara é maravilhoso, muito bom compositor, canta muito bem, toca muito bem e tal. E ninguém me deu ouvido, mas aí na sequência eu vi que ele tava gravando o CD, Olha aí eu só. já fui e postei assim, Sim. ó, tem cello nisso aí, hein? Então, essas coisas assim, eu sempre tive disso, sabe? É, por exemplo, o Alceu ter tocado com ele também foi um barato, assim, Sim. porque vou tentar ser muito curto. Eu nasci em Recife, não morei lá, mas Sim. meus pais me contavam quando eu era bebê, ele tinha me pegado no colo na praia. Olha, que legal. Então, quando eu conheci, Show. eu falei com ele, falei, olha, foi mal, mas Você me carregou no pra colo. trás. Não teve. Sei E lá, ele falou o tipo, quê? mas, cara, até hoje ele me pergunta assim, mas seu Tem pai é de certeza? onde? Não, meu pai é fulano. Então, eu conheci ele mesmo? Aí eu tentando explicar pra ele, Quanto cara, ele era tempo, um... né? Não, e ele era... Tava na praia lá, entendeu? E ele cisma como se fosse alguém próximo, algo Ai, que assim. chique. Deixa Ó, já ser. recebeu alguma Deixa coisa da ser. música lá, Não ó, é? viu? Olha aí, ó. Cara, Foi. Já teve influências Teve. ali, ó. Quando a gente foi tocar em Liverpool, pra mim foi assim, ó, fui com a Ouro Preto, sabe? Mas legal. comecei a tocar por causa de Beatles. Então, pra mim era tipo assim, cara, eu vim aqui por algo que me faz minha vida, tudo que eu sou é em torno disso. Começou porque eu ouvi aquilo, De repente você tá tô lá lá na cidade, por né? causa disso tudo. Isso é É. muito maluco, sabe? Ah, é muito, gente. Muito fantástico. Nossa. A música permitir que a gente pode Exato. viajar também. Né? Minhas viagens sempre são atreladas à música. Assim, eu não pude ainda fazer. Até porque, enfim, é difícil, né? Para o músico planejar viagens sem ser Dá pra trabalho. ter férias, né? Não dá muito, não. Ô, gente, os perrengues, conta aí. Não É, perrengue. é muito complicado isso, porque as pessoas não querem ver muito isso, assim, do sentido, assim, o lance de ser melhor sucedido possível numa coisa é você se dedicar. E a galera normalmente tem muita preguiça, assim. Sim. Eu percebo, assim, dando aula. É difícil,
É porque envolve várias questões, né? De a vivência da pessoa, o que ela teve de... Né? Tem muitas questões sociais, sei lá. Até mesmo a questão assim, é difícil ver bateristas mulher. Hoje tem mulheres se destacando e, tipo, inovando já no instrumento. Tá vindo isso, mas é pouco por causa da história, né? Sim. Machista com o instrumento mesmo, por causa do... a menina que toca bateria, o pai fala, esse é instrumento de homem. Sim. Muita gente deve ter escutado isso, né? Com Enfim, toda essa certeza. questão, perdi o fio da meada, né? Não, eu queria Não, saber dos os perrengues. perrengues, as coisas difíceis aí da vida, né? Esses bailes da vida. Mas em que sentido que você Nossa, tá querendo ouvir? Porque o perrengue Conta uma pode ter história. cada dia. Conta, a pessoa que é Conta uma fofoca. história interessante aí que vocês já vivenciaram. Viajar, assim, por mais legal que seja, sempre é uma coisa meio cansativa, assim. Você fica... A pessoa te vê lá, a gente posta lá no hotelzinho já. Adorei lá, que ele falou isso. A gente Adorou, tá lá no deixa pra hotel, ele. não sei o quê. Mas, nossa, viagem é cansativa demais, normalmente. É a ilusão do lúdico. As pessoas tá acreditam que você... Cara, tô fazendo turnê no Nordeste. Pô, eu acho que é uma... Uau, você tá... O Cartoon fez um mês, né? A gente viajou a costa oeste inteira, assim, dos Estados Unidos. Lindo! Aqui pros stories, coisa maravilhosa. É perigoso, tipo assim, vai tá lá. não é que a gente quer reclamar, né? Mas, tipo assim, a gente tá fazendo uma coisa incrível, que é viajar Sim, tocando, sim. mas é perrengue. Não, Cansativo. perrengue chique, Você não gente. dorme. Perrengue chique, mas é perrengue. Quando emenda 3 shows, você tem que dormir no ônibus por 3 noites. Você fica quebrado, mas é isso mesmo que a gente faz. Depois, qual que é a recompensa? A gente não tem uma rotina fixa, né? Sim. Isso é bom, mas ao mesmo tempo pode ser ruim, se a pessoa não souber se organizar, ela fica num ócio maluco, né? Então, assim, eu acho que a pessoa, o perrengue é você perder essa mão, assim, tem que ter um foco ali que é diferenciado, né? Enfim. E já tocou com gente chata? Tipo estrela, assim, falando, nossa... Eu acho que não muito, assim. Nada Não, que... só não vou contar. Não, olha só. Eu não, Tá, eu não seria grosseiro assim, de falar, mas... Não, dá nome. Eu não tô lembrando, Fala assim, depois, né, Leila? Não, talvez eu te contasse sem contar o nome, por exemplo. Não me lembro, assim, de Mas situação tem, mas muito no assim. meio tem, gente. Não é possível que não tenha. Não, é claro que tem. Já ouvi muitos casos, assim, mas não passei por situação, assim, que eu me lembre. Tô tentando lembrar para ver se vem alguma coisa aqui. Deixa eu ver, esse perrengue, quase perdeu. Quase perdeu o quê? Quase perdeu voo, essas coisas. Nossa. Demais. já É perdeu. normal, né? Ué, Qualquer então- pessoa pode passar por isso. Carro Mas você estragando, contou? né, Rodrigo? Demais. O último show da orquestra, fui pra... Como é o nome da cidade? Santiago. Aí fui de carro, eu e minha namorada, não sei o quê. Aí deixei ela no hotel, ia passar som e voltar. O carro quebra no meio do caminho. Ai, E eu com show e não tinha Uber pro lugar. Nossa. Beleza. volta a pé, Demais. né? Volta... Tá. Parar na alfândega, né? Nossa. Demais. Uma vez eu tava viajando, eu, Cadu, Perrengue chique, Bicudo, total. a gente indo pra fazer a masterização do último do Cartoon. E aí, cara, me pararam em cima da hora. Claro, né? O avião chega muito antes. Chegou, tá lá esperando. A hora que ia embarcar é tudo assim, ó. Aí passando lá, cara, eu esqueci completamente. Tava cheio de umas chavinhas de fenda na mochila, cara. Aí o cara me parou assim, ó. A hora que abriu assim, o cara falou assim, Uai, "Ô, como... louco, cara. Você tá viajando, um monte de arma, mano. Homem bomba. Mas e com o público? Já teve alguma situação inusitada, boa, assim, com o público, com os fãs, né? As Público é fãs. bonitinho, né? Com os fãs mesmo. Cara, é difícil pensar assim quando tá mais genérico. Se você aponta alguma coisa mais próxima, aí eu consigo lembrar, assim. Mas que eu me lembro também, não. Assim, inusitado. Você já teve? Eu acho engraçado, assim, que é essa áurea que o artista tem, né? Então, Sim. você vai tocar interior, assim, as pessoas, além de qualquer coisa de se acha bonito ou não, aquilo encanta, o tocar, o fato de tocar. Muitas vezes a pessoa confunde, fica, às vezes vai ali te cumprimentar depois ali no camarim, uma coisa assim. E é um encantamento, é bonito de ver, assim, mas eu não sei dizer, constrangedor não, é engraçado. Tem gente que chega, Você não posso se passar a mão no seu identifica com cabelo? Umas coisas tipo assim.
Ninguém chega pro outro e fala coisas Não, assim, ninguém- né? Na padaria. Não vai chegar e falar, pô, Tipo isso, fica assim, né? Nunca Fica me umas pediram coisas engraçadas, mesmo. assim. Tem uns que extrapolam, né, Rodrigo? Chama de amigo, né? Tipo assim, eu acho que eu sou amiga de todo mundo, claro. gente. Pois é, também achei que era. Então, Oh, gente, que legal. Ai, ai. Mas vocês se conheceram foi na pandemia? Uai, ele Foi tava por falando da causa pandemia, por exemplo, essa coisa de salvar a vida lá e tal, mas o Kiko salvou minha vida na pandemia, né, Dudu? O que é esse negócio? As lives, né? Na Ah, verdade, eu conheço o Kiko, né? De uma outra história antes, assim, de conhecer o Léo, conheci o Kiko. E aí, na pandemia, aliás, antes eu ficava assim, gente, eu quero ver Cartoon, eu quero conhecer Cartoon. Não conhecia, né? A Orquestra Mineira de Rock eu já ouvia falar, mas. E aí ficava naquela. Na pandemia, eu comecei a ver as lives do Rodrigo, né? Porque aí eles começaram a fazer as lives e tudo mais. E, gente, se formou o grupo, né? Caravana, total. por exemplo. A gente tem um grupo dessa época. Aham. Eu conheço pessoas, e aí eu conheço e sou amiga dessas Sim. pessoas. Por causa disso, assim, porque a gente se unia ali e era um bate-papo muito legal. sim. E essa coisa dele lá nas lives, igual ele tava falando dessa cobrança, né? Eu tô errando aqui. A gente vivenciou isso junto, né? Total. A gente conversou Muito disso. legal, a demais. gente trocava isso, assim. Então, no meio da pandemia, foi um pouco de um alívio, né? Para aquela Aham. situação toda, ver Cadu, né, tocando nas lives e tudo mais. Então, assim, foi uma... Vem dessa Legal. história, assim. E aproxima, Isso é foi muito massa. legal isso quando aproxima. Claro. Eu acho que as redes sociais aproximaram muito, né? Assim, o artista do público. Ô, gente, o dia que um psicanalista me respondeu um negócio no Instagram, eu achei que eu fosse. Falei, gente, Sim. eu gostei é dele, verdade. para ele falou comigo. Agora já é mais verdade, comum, né? Em sabe? todas as áreas, esse acesso a essa troca. Isso é muito É. legal. Isso abriu muito, né? É. Na música meio que já tinha, como se fosse isso, né? Só que agora você também tem na sua área, tipo isso. Não, não sei se na música, onde eu ia te escrever que você ia me responder? Não, Ah, sempre Telegram. só o próprio Instagram mesmo, né? Acho que a rede social propiciou isso, né? De Durante a repente, pandemia eu cresci meu Instagram postando dicas, assim. Aham. Essas Aí. informações Ah. gratuitas, né? E com conteúdo, assim, com vídeo legal, som. Não, e essa relação com fãs também, não é? Que, Sim, que as- comenta alguma coisa, que responde, que não sei. Exato. Acho que dá Eu recebo uma. muita pergunta, assim, às vezes. É legal. específicas. Responder é legal. Eu não sei se é porque a gente que está do lado de cá, não tem sim, tem essa idealização e tem essa, pô, tipo, o pessoal briga, né? Me notou, né? Notou aqui. É, Quem sou eu na fila do pão, gente? mas é, Como que assim é como isso? abre uma caixinha de pergunta ali, a pessoa pode interagir comigo. Às vezes ela não É. interage, tem medo de falar ali comigo, mas na caixinha fala. É. Sim. Então isso é legal, Legal. também, a pessoa, nesse momento, rola essa conexão do artista com o público, então a pessoa pode me conhecer para além do que eu toco, né? Sim. Então ela pode me ver falando sobre isso. É. Aham. E eu tenho percebido que, assim, sem querer querendo, a minha fala é munida de amor ao que eu faço. Então, Sim. Sim. as pessoas percebem isso pô, legal isso. É entendeu? muito Acho que legal. inspira para Aham. qualquer outra área também. Me inspira ver pessoas fazendo aquilo que elas se propõem a fazer É. com excelência, seja o que for. Aham. Aquilo me inspira a fazer a minha parada. É o que, inclusive, é algo até assim, o que é muito comum, assim, às vezes, eu já vi alunos falando, amigos. Na época, quando eu comecei, era assim, eu estava num show bonzão, assim, do meu professor, eu acho. E alguém do meu lado que também estudava bateria falou, pô, até desanima. E eu pensando totalmente o contrário. Eu falei, Querendo chegar em casa pra tocar. É tipo isso. assim, eu quero Tá me inspirando, É. né? Tá Então, enchendo esse vontade. viés, assim, faz muito, inclusive, diferença na própria saúde mental de qualquer Verdade. ser humano, né? Você não vai se comparar, ou se É. se você quer aquilo, se anime, não desanime, né? Aham. Desanimar, então escolhe outra coisa. Pode ser até. Senão, se né? desanimar é porque talvez você não tenha essa força de vontade de estudar tanto Talvez pra não chegar seja lá. isso. É uma idealização, né? Mas É. talvez não seja. É bom Você citou, perceber isso, para não se frustrar lá na É. frente também. você citou um negócio que aí eu lembrei, aí outro artista que foi legal de ter tocado, Guilherme Arantes. Eu era Ah, que fãzaço. legal. Ouvia Show. coisa da época dele de progressivo, assim, aí quando tocamos com a Opus, com ele, aí tive a oportunidade de conversar com ele, chegar e falar das coisas, cara, e isso deve ser super engraçado pro cara, né? Porque, pra ele,
Aí eu lembro que eu perguntei pra ele assim, cara, Verde Vertente, aquele lance do moto perpétuo é genial. E ele assim, cara, que curioso, porque eu tava conversando com um cara que tocou comigo na época, assim, sabe? Umas coisas assim. Gente, E pra ele, fantástico. Emendou outro assunto. Hoje, mas eu lembrei disso, porque você citou esse negócio do Minotaur, e ele fala muito, assim, no show, fala muito, muito, muito. E uma das coisas que ele falou uma hora, é sempre coisa interessante, uma delas foi isso, ele falando que o nosso tempo agora, ele é um tempo... Antigamente, o que você fazia? Você viu um cara que você admirava, você ia lá e trazia um papel, cara, me dá um autógrafo. Aí você levava um contato que você o teve LP, com ele. né? O LP para autografar. Mas você levava um pedaço do cara com você, né? Tipo isso. É. E aí ele falando, hoje inverteu isso. É assim, ó, eu chego na frente do cara e tiro a foto. Aí sou eu com o cara, sabe? Então trouxe um protagonismo para as pessoas. Por isso você falou do Minotaur. Sim, Minotaur é um lance que tem a ver com isso. verdade. A gente se sente parte ali, se Sim, enfia ali no e meio, né? importante em relação àquilo que você admira, sabe? Mas tem uma questão, assim, coisa de tirar foto, assim, eu já pensei sobre isso, que às vezes você perde a chance de conversar com o artista Sim. que você gosta, você só perde a foto Você e quer a vaza. foto, Pra ver se você estivesse trocando uma ideia ali, ele te dá uma ideia. Você vai, Eu não você faço vê o essa Brad bobagem, Pitt. não. Eu tiro a foto e vou E vai conversar com a conversar, pessoa. né? Conversa também, né? Eu sou boba. Conversa também, né? Eu também acho que às vezes você perde uma chance. Sei lá, você vê um artista, um Brad Pitt, você, pô, trocar ideia com o cara, você vai trocar uma ideia com você, você vai saber. Mas deve dar um medão, gente. Deve. Pode ser, Eu não conheci vou comigo, meu não. ídolo, Brian Blade, eu conheci ele, eu não saio muita coisa. Sim. Até porque meu inglês não é tão, na época também não era. Aham. Enfim, mas eu travei. Também. É difícil Trava, mesmo, né? Quis tirar foto. Tirou foto. Ai, Eu tive a chance de conversar com o Frank Gambale num curso em São Paulo e também foi esse barato, assim. É difícil demais você... Porque você também fica naquela sensação assim, e se eu perguntar algo muito idiota pra esse cara, sabe? eu aqui Medo com de ser vocês. beijo. É bobo, né? Mas é verdade. Aí eu lembro que eu perguntei um negócio que foi, cara, das melhores coisas que eu fiz, assim, ó. Que eu perguntei como tinha sido a audição dele com o Chick Corea. Ah, E, legal. cara, a resposta dele foi fabulosa, assim. Ele adorou ó. a pergunta. Porque ele era muito fã do Chick Corea. Quando ele foi tocar, ele já tinha uma carreira como guitarrista, era super foda e tal. Só que ele tava, tipo assim, ele ia substituir o Aldi Meola, sabe? Era tudo cara muito grande, assim. E aí ele contando, que quando ele soube, e ele foi me contando isso, cara, isso foi genial, assim, ó. Ele falou, aí eu fui pro estúdio, cara, e eu ouvi os caras tocando lá dentro, eu ficava pensando assim, nossa, aí abri a porta, eu vi o Chick Corea, ele falando assim, ele ia apontando assim, ó, e eu ia ficando assim, cada vez menor, e o Chick Corea gigantesco, assim. Aí ele falou assim, cara, e aí eu fiz o seguinte, ó que genial a resposta dele, que isso assim, a gente passa com alguma frequência, né? Falou assim, cara, eu fiz um trabalho meu, assim, ó, eu já sabia tocar, eu já sabia o que eu ia fazer lá dentro, então minha parte técnica estava resolvida, né, assim, entre aspas, o que eu podia preparar, estava preparado. Aí ele falando assim, eu começava a pensar assim, ó, tá, mas eu já fiz isso, eu já toquei com fulano de tal, eu já fiz isso, eu já gravei esse disco, pô, já fiz um lance assim, pô, E não é à eu toa já que eu tô estudei aqui, tal né? repertório. Aí ele falando assim, cara, eu fui trabalhando isso até eu falar assim, ó, pronto, ele tá, pelo menos agora eu consigo olhar pra ele lá dentro. E, legal. e ele que foi o cara, né, que Ele substituiu. foi lembrando o que ele é, né? Tipo assim. Tipo, dando reforço pras coisas, porque é muito fácil a gente colocar numa situação dessa, né? Aí você se dá mal, né? Porque É. trava. E vai Essa se força limitar, mental é né? difícil mesmo. Demais, Fazer demais, uma prova e demais. prática, o músico sofre. Nossa, gente. Fazer prova eu não gosto muito, não. Eu fico nervoso. Demais, Ou demais. quando o show é meu e o show é em um teatro, assim, eu fico um pouco mais nervoso também. Que eu vou ter que falar, o show é meu, minha responsa. Quando eu toco com os outros, eu entro em qualquer lugar, eu tô nem aí. À vontade. Super à vontade. Mas quando é meu, tem um frio na barriga. É isso que ela falou. É isso que foi o período das lives pra mim. Eu sempre fui o cara que toca com os outros, assim. Eu nunca fui o cara frontman, sacou? E Muda aí, tudo, né? cara, não tinha outra solução com quem que eu vou tocar. Todo mundo Acho isolado. que muda, inclusive,
perpétuo, assim, tipo assim, a partir do momento que você faz um show, você é líder ali, você tá querendo continuar nisso, você mudou o seu aspecto Sim. de responsabilidade dentro do trabalho, assim. Você começa a criar compromisso com as pessoas. Você que é o Sim. patrão agora, É. tipo isso. Mas você pensa nisso, alguma forma de lidar com isso? Por exemplo, se o show é seu, é teatro, você pensa, por exemplo, numa ordem de repertório para te deixar mais solto, alguma coisa assim? Não, eu faço repertório normalmente, como se eu fosse tocar num bar Vai ali e também. enfrenta. Aham. Mas assim, eu tento ver onde que eu vou falar, assim, né? O que Sim, que eu vou sim. apresentar. Eu tento organizar, assim, mais ou Aham. menos, Mas normalmente eu deixo solto, assim. Cara, eu E tinha muitas vezes ninguém pavor. percebe, né? Só você que sabe. E é uma Mas prática. acontece, quem tá assistindo Quanto mais vai você notar, vai Sim, fazendo, sim. mais você É isso. ganha a plateia. As lives foram isso. Você Eu fazia tinha- sozinho? Sozinho, tá todo mundo isolado, não tinha o que fazer, cara. Aí você convidava. alguém. Não, fazia sozinho. Ah, Falei assim, eu vou Não, é começar a sozinho fazer mesmo. sozinho, não tem jeito. Fazendo som mesmo. Sacou? E aí, Porque agora... eu tive uns bate-papo com uns amigos na pandemia, tipo assim, encontrava segunda à noite, Não, online, e E ficava aí trocando fazia. ideia, Ah, mas legal. mais livre. Às vezes durava 3 horas, ficava lá Sim. Ai, que tomando uma delícia, e... gente. Olha só, mas isso que bom ele demais. citou, cara, eu tinha Segunda pavor. sem lei que a gente fazia. É. segunda sem lei. Boa. Eu tinha pavor de falar com o público, assim. Olha. Quando comecei, assim, a reger, assim, eu achava, principalmente regência, cara, que tem um negócio que é um bloqueio físico, entre aspas. Você Que é tem que se movimentar. Né? Não, você virou as costas, acabou, cara. Tô aqui com os meus amigos, com quem eu ensaio, com a peça que eu sei, com a música que eu quero expressar. Tô de costas pra cá, acabou. Isso tá Sim. super seguro. Agora, a hora que você faz assim e vai falar, nossa, era um terrível. pavor pra mim. Até eu aqui. Mas É eu pra Era. fazer isso aqui. Tinha que fazer. Hoje Era você tipo já assim, tá ó, mais de tem que boa. ser feito. Olha eu aqui, ó. Mas pra eu fazer isso aqui, porque eu tô afim demais dessa conversa, porque em outra hipótese não faria nunca aparecer ali de frente, né, Iraê? Tentei, falei, pra que é vídeo, gente? Podcast, a gente escuta, a gente não vê, não. Mas não, é vídeo, hoje é videocast, então quer saber? Vai pro Spotify também, tipo? Me ajuda a colocar isso no Spotify, não consigo. Já fiz a sei. extensão RSS lá e Ah, não eu tô consigo por pôr o fora. negócio no Spotify. De podcast, eu não sei. Quero muito colocar, por enquanto Eu estamos também só não no sei. YouTube. Ah. Virei a pessoa que pede like. me segue lá. Mas aqui, me conta um negócio. Você compõe letra também, Sim. né? E aí, como é que é? Vou interpretar a sua letra. Sabe por que eu vou falar isso? Acho que isso foi conversa de uma live aí de vocês também, de outra pessoa que me falou e que curte muito uma música, Xi, do Cartoon, esse é do sua? Não, é do Cadu. Mas ele fez pra ex dele, eu acho. Mas é uma pessoa que não aí sei. curte essa música e usa num outro contexto, numa outra relação. Ah, já sei quem foi até. Ai, pois é, e Pera que eu vou aí? lembrar. Fernando Rubachini. É. Porque ele. É A ótima filhinha pessoa dele que você ama. não quer falar. Eu sei, porque eu fui próximo Adoro, disso. Você Desculpa, quer ser Fernando. discreta? Você quer ser discreta, a pessoa nem sabe. Porque eu sei que a falar. filhinha dele gostava muito da música e tinha essa história. Por isso que eu Pois sei. é, mas aí surgiu essa conversa, assim, de como que é interpretar uma música, né? De um outro que e usar num outro contexto, parece que... Eu acho que assim, eu adoro a parte de criação é a parte que eu mais gosto, assim mesmo. Por isso que a hora que o Felipe tava falando, aí eu falei assim, cara, qualquer coisa pra mim é curtição na hora de fazer, de compor coisas, sabe? Aí teve uma vez, eu até publiquei, não sei se você vai lembrar disso, eu publiquei um stories, que eu fiz questão de publicar, cara, porque eu faço essa ideia das gravações, mas eu faço em qualquer situação. Cara, eu às vezes acordo de madrugada, e aí se eu tiver qualquer coisa que eu tiver cantando na cabeça, eu gravo e volto a dormir. Assim, eu faço um esforço legal. de não acordar. Aham, mas não quer perder ali, né? ó. Mas aí eu publiquei, cara, era assim, ó, indecifrável. Cara, eu ouvi isso e falei assim, ó, aí eu lembro que eu publiquei e botei assim, ó, filmei assim, eu falei, que tô fazendo? Que isso, Que ótimo. Mas eu já fiz isso, inverter fita, pra ter ideia, assim, pegar música dos outros, inverter. gente, que louco. A parte de criação, cara, eu adoro qualquer coisa que você for manipular. Cara, assim, então você vai gostar dessa ideia aqui. Eu tô adorando fazer isso de vez em quando. É em pontos diferentes, vou explicar. Eu boto 2 músicas simultaneamente. Legal tá, cara? demais, legal demais, tá. porque muda a sensação de ritmo, o harmônico contra o Não, ritmo. mas é bom quando você acha que tem alguma coisa Sim. a ver, né? Claro, tonalidade um pouco, né? Eu peguei Coltrane,
umas improvisações livres que ele fazia depois do pós A Love Supreme ali, que é o Interstellar Space, não sei. Uma música ali e Debussy, é o La Mer. Do caramba. Aí tem uma parte assim que parece que assim, caramba, é quarteto de jazz com orquestra, e fica lindo assim. Gente, que É legal, apoteótico, assim, bonito. é de chorar. Eu boto assim, caramba. E isso dá ideia pra quê? Pra É compor isso, exatamente é isso, isso. é. Posso fazer essa textura, pegar uma orquestração Não, fantástico. de uma forma e ao mesmo tempo Fantástico. volta quebrando ali de jazz, enfim. Abre essa ideia. O legal desse tipo de coisa é que ele não vai fazer sentido imediato pra ninguém, mas pra quem tiver com a escuta assim, ó, eu quero captar algo, você vai pegar algo ali no meio. Eu juro que essa Muito conexão legal. acontece por vários minutos, assim, é Aham. incrível esse Muito legal legal. demais. Mas também não é na hora que quer, né? Assim, tem essa coisa de momento, não tem ou não? Pois é. Porque, por exemplo, você pode até guardar, igual você teve a vivência ali de pegar aquela situação e gravar. Aconteceu. E não é aquela coisa, tipo assim, eu vou me programar para sentar aqui e esperar alguma Cara, eu coisa gosto acontecer. de tudo. Eu Como gosto é que é de tudo. isso? Eu gosto de tudo na área de criação. Até isso. É. São vários processos Até diferentes. isso. Até isso. Exato. Digo, até me forçar a escrever. E depende Digo até assim, do ó, prazo, né? Você tem um prazo pra chegar Não, ali. não, mas não é disso que eu tô falando. Mesmo quando você tiver um É um prazo. exercício, compor é um É exercício. isso, é Você isso. acostuma É com o isso. processo. E aí Vai você vindo mais fácil as ideias. Entendi. E aí você Legal. faz o que você quiser. Vou te dar um exemplo que eu peguei certa vez. Isso foi uma outra pessoa também que me indicou, mas assim, ele pegava palavras e aí ele atribuía sentido a algumas coisas delas, né? Aí eu comecei a pegar palavras e colocar número de sílaba, número de coisa, e fazer com aquilo um intervalo, ou sessões de música, ou harmonia em cima daquilo. Aham. Então é assim, não é uma coisa longe. Óbvio, você pode tirar alguma coisa super legal, você pode tirar uma porcaria daquilo, mas o importante é você estar aberto. Ah, e o que exercício, né? E aí de encontro, assim, ó, vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Por exemplo, se eu interpretar isso daqui como nota numa pauta, então vamos ver o que acontece, né? É uma coisa que você tem que estar disposto. Se você colocar e ler isso como se fosse E essa, eu acho que é a grande diferença nossa para inteligência artificial qualquer. Porque tem a minha interpretação disso. Minha. Outra pessoa vai interpretar isso daqui de outra Sim. forma, sabe? Então é assim, eu vou ouvir isso e vou falar, cara, isso aqui tá lindo, mas se eu fizer isso aqui vai ficar muito mais legal. E se eu fizer isso, sabe? Aham. São A coisas vida é um que- laboratório, né? Exato. Mas Ah, é muito de experiência mesmo, É. né? Muito interessante isso. E E tem que tem a estar coisa de disponível. estar no momento, se você está presente com... Aí. a Aberto, né? coisa Assim, vem. é. Por exemplo, quando eu cuidei do meu violão, troquei as cordas, você limpa ele, pega e toca. É um barato. Aí o instrumento ele te devolve Total, o total. cuidado. Se você tá ali com ele, pega, manipula, limpa, ele Mas também te aqui é devolve muito a bonito, coisa, mas é eu muito posso legal isso. limpar 200 metros, não vai acontecer nada, vai me devolver nada. Cara, devolve e você já sente. Juro, Eu com vou certeza. fazer. Se eu pegar o violoncelo, assim, que devia ter trazido, mas tô até sem carro, mas tivesse. É uma sensação que todo mundo tem. Você tocou e tem um som ali com você. Vibra pra junto, Que né? isso, gente? É. Eu comprei um violão, eu pego no violão, É, eu não faço nada com ele, mas é gostoso tocar no violão. Esse prazer ele não vai vir só com a pessoa que domina aquilo que Tá. tá fazendo. É exatamente isso, assim. É. De Tá. fato, Ficou o desafio para mim aqui. Legal. Deixa eu ver. Tira um pouquinho. Gaita, eu Quando queria gaita. nosso contato, isso que o Felipe também tá falando, eu sinto que tem muito a ver com, assim, com o negócio da paixão pelo som em si. E aí eu tiro um pouquinho daquela minha expectativa e sair tocando muita coisa. Às vezes só a sensação do som ser bonito já te induz a alguma coisa, né? Eu tenho muito com letra, eu acho que música me pega Pois muito é. por letra. Não sei se é por causa da poesia, né? Da Foi literatura. Foi aí que a gente começou e eu fugi. Você falou da letra. A respeito de letra, aí eu já fiz também de várias formas. Sim. E eu adoro mexer com isso também. Eu já fiz letra onde você fazia um texto completo e depois saía tirando palavras dele. Sim. Pra que se dane quem entender. É Entenda o que você isso. quiser. Deus. Ah, pois é. Ou invertia frases. Eu já fiz letra de pegar, assim, vários livros, abrir em determinada página, pegar tal frase. E depois discorrer a respeito daquilo. Eu já fiz em torno de frases que eu achava que eram de impacto que aconteceram, assim, numa conversa. Alguém falou alguma coisa, eu fiquei com aquilo assim, cara.
aquela frase abriu uma... Então, é bem isso, assim, Nossa, você... isso me fez pensar muito sei lá, tô viajando aqui, gente, mas é Opa. porque a psicanálise toca aqui, né? Não tem associação jeito. livre. Total, claro, E, claro. e no poder do trabalho discursivo, porque É. a psicanálise trabalha com isso, né? É o discurso, é você poder fazer alguma coisa, você dá um lugar para isso, ou seja, você é igual isso, você pega a sua experiência ali, Sim. eu leio aquela frase tem um efeito para mim, eu junto isso aqui e talvez alguma coisa que naquele primeiro momento ali não comunica nada para ninguém, Sim. e aí daí um tempo aquilo, sabe? E aí esse trabalho discursivo, né? O sujeito, sei lá, eu fico pensando na dimensão mesmo, o sujeito ele precisa de uma condição mínima para esse discurso acontecer. Aí eu acho que a música, não sei, eu vim até para cá pensando muito nisso. Eu acho que a música tem muito esse lugar, sabe? Assim, do aspecto da análise, do aspecto, sei lá, subjetivo mesmo, da linguagem. A linguagem em si, pensar que o sujeito pode, sabe, se apropriar daquela linguagem para alguma coisa, né, que seja uma emoção, que seja uma técnica, que seja tô decifrando alguma coisa aqui, tô lendo signos, e aí você fala isso muito, você falou algumas vezes, isso eu achei interessantíssimo. Cada um vai ver o signo de um jeito completamente diferente, mas acontece. Né? A coisa acontece, assim, tem um contato com aquilo. Assim, Voltando naquela história, porque não importa se eu tô falando de uma coisa que você tem em qualquer vivência, você vai adaptar isso. Exato. E a mesma coisa com a música, até instrumental. É isso que eu tô falando. A mensagem, ela vai ser passada de algum jeito. Pode não ser a mensagem, e pouco importa se Exato. a mensagem que ele passou. Que não Importa a mensagem que você entendeu. Ainda bem que não tá isso aí. vinculado. É muito bonito. Eu até digo, de cada eu consumo música, assim, eu não reparo muito na letra. Apesar de, às Aham. vezes, cantar, o que me atrai é a melodia, essa coisa sim. toda. Interessante, né? E aí A tem palavra não me é importante a princípio. Sim. Eu sei que faz sentido e agrega valor, mas... ela e aí entra o outro lado, assim, porque, por exemplo, quando eu lido com coro, é muito vinculado a isso. E aí eu já faço o trabalho inverso, que várias vezes eu falo com as pessoas, olha, a letra tá certa, esquece a letra um pouquinho, você tá olhando para outra pessoa vestindo a mesma roupa, esquece a letra, é outra pessoa. Que eu tô falando da música em si, porque as pessoas tendem muito a se apegar à dimensão lírica da letra, assim, né? Tipo, Quando só você se tem uma... conecta se tiver uma palavra. E aí você abre um planeta para a pessoa. Quando você mostra que assim, ó, Sim. determinado acorde em cima de tal palavra, ele soa assim. Agora, olha se eu fizer isso aqui. A intenção muda completamente da poesia daquilo, sabe? Tudo isso, assim, até a questão do gosto musical, às vezes é uma falta só de mostrar como escutar certos tipos de música. A gente não sabe como... Sim. Eu não sei entender o jazz. Se às vezes entender que sim. você está tocando em cima de um tema, depois improvisa Total. em cima, a pessoa vai entender mais, vai saber que, pô, parece que vocês não estão juntos, mas estão, né? Aham. Enfim, esse tipo de coisa já vai abrir na cabeça de fato, né? E isso que você falou, inclusive, da sonoridade, né? Que é o que primeiro chama atenção pra gente que tá lidando com música em si. Às vezes vem com palavra. Às vezes a gente faz, e eu conheço várias pessoas que já me falaram que faziam assim também. Você cantarola qualquer coisa em cima daquilo, e aí a rima daquilo vai te levar a construir Quando eu escrevi letra foi assim. E é super legal. Foram poucos, mas... E ajuda sempre muito assim, que existe você uma balbucia rítmica, e né? depois você bota a letra. Existe uma rítmica e um acento, né? Um lugar de rima também. Gente, mas isso que vocês falaram foi muito legal, porque eu acho que a Leila falou um pouco antes também, a gente tem uma tendência a ouvir o mesmo som, né? A se identificar com aquele... Vai ficar num lugar comum, né? Igual eu gosto demais. A minha música é popular brasileira. Música mineira, então adoro. Mas a gente tem essa tendência, eu acho, não sei se é geral também, ou... Não sei. Eu que sou muito conservadora. Eu me acho Eu sou curiosa, mineiro também. pois Se você é. escutar meu som, vai ser mineiro ainda. Mas tá certo. Não, você tá muito bom. Mas não é que a gente fica ali procurando aquela regularidade, aquele padrão ali, pode ser que afaste um pouco. Sabe quando você vai ouvir um CD? Um CD? Foi horrível, né? Não, a gente... Sabe o que é um CD? Alguém sabe o que é um CD? Cara, Mas o povo quando ainda você vai lança no CD. Spotify... Apesar de não ter mais aparelho de CD a ver. Coleção só, né? Mas quando você compra ali aquele álbum, vai ouvir pela primeira vez, não dá aquele... A gente precisa de um pouco de disponibilidade ali, né? Eu quero ouvir, deixa eu... Isso que você tá falando, deixa... Não é? Até hoje a gente escuta coisas repetidas, até porque a gente
a gente escuta de outras formas, né? Eu escuto direto Ah, coisas mas que a gente... eu escutava lá com 15 Total. anos, eu escuto até hoje como se fosse novo, assim. E eu aprendo, cada vez mais aprendo. No jazz tem muito essa possibilidade, mas eu acredito que em qualquer música, assim. Mas acho que é. É muito simples, Não, galera. até que ficou o desafio. Neurociência. Eu achei que ficou o desafio para dizer, vamos experimentar, né? Vamos outras pode ter, sons. Forma pode como ter. consumia música antigamente, que não tinha Spotify, não tinha tantos disso. Hoje em dia eu posso passar tudo que eu pesquisei na vida, eu posso, por um clique, passar para um aluno meu. É. Só que ele nunca vai ter a mesma vivência que eu tive. Eu Sim. pesquisei e eu vi nas coisas. É. Sim. Não adianta ele ter o link da discografia, tudo que eu escutei na vida, agora tô de boa. Não, você tem que ouvir Mas você agora. acha- Não viveu. Você sabe que eu acho que isso tem a ver muito com o estímulo, igual você falou, né? Você gosta daquilo e às vezes você É se isso. concentra naquilo. É isso. Agora, É por isso. exemplo, eu me sinto muito estimulada pela curiosidade. Sim, Nesse aspecto, por exemplo, a música, para mim, ela não tem um lugar só. Não consigo. Então, por exemplo, eu tô vendo um filme. Eu vou pegar aquela música que passou no filme, eu vou no artista, e aí eu vou nos Sim. álbuns, Aham. e aí tem álbum que não me interessa, e eu vou em outro, e aí daquele artista tem o outro que toca com ele. Descobre um E aí uma outro- cadeia, assim, mas nesse aspecto, de Sim. tipo assim, eu sou muito curiosa Curiosa. nesse sentido. Ativa o centro de Fantástico. prazer da Exatamente. cabeça. Você ouve uma coisa que é familiar e que você gosta, se ouvir ela com outra roupa, já tem uma suscetibilidade. Exatamente. Verdade? É, claro. Ótimo. Assim como eu faço uma versão ou outra, versões, mas não vai ser minha prioridade. Por quê? Porque eu também não quero ficar adestrando o público dessa forma. sim. Só Entendi. vou tocar versões para vocês ficarem confortáveis? Não. Aham. É a intenção também. Pô, eu quero ouvir algo novo se eu for num show. assim. Maravilhoso. Depende E a do arte é contexto, isso, claro. né? Tem que afetar aí nesse lugar também do desconforto, né? acho Mexer que com alguma coisa aí, Igual né? filme, eu adoro cinema e as pessoas, sei lá, têm estilos de filmes preferidos, né? É. Esse filme foi assim, Pô, então o filme sucesso total no sentido ele te faz sentir coisas, nojo, terror, ou chorar, ou lembrar, enfim, eu tô aberta a essas emoções, assim como a música também E pode quer ser Sim, surpreendido, né? te dar isso também, né? Ô, gente, Pô, olha que interessante. Ele tá falando de filme, eu tô lembrando aqui. Outro dia me perguntaram, né, você já assistiu Game of Thrones e tal? Eu falei assim, não, nunca assisti. Não, mas você tem que assistir, que é muito bom e tal. Eu falei, vou assistir. E aí comecei a assistir e é interessante, mas sabe um aspecto que eu falei assim, alguém não pode fazer uma série desse tamanho, né, pelo que foi, né, tão divulgado, e não ter uma trilha sonora que você fala assim, sabe? Porque você vê série, vê filme, a música tá ali. Game of Thrones, acho que tem alguma coisa orquestrada, alguma coisa, mas não tem Não a trilha prende, né? sonora que você tá ali e te prende sabe? Não, por exemplo, te envolve, não tem. Succession, vocês não conhecem tem. Succession? Sim, eu não A trilha original do Succession. É. Succession. Aham. Que é tipo assim, o que é a trilha original nesse caso? Sim. Ele tem um tema ali principal, que é o tema da abertura, mas durante a série inteira, eu vou falar quase assim, 90%, você só escuta a variação do tema. Aham. Pois é, eu acho que Game of Thrones Aí vai pode vir ter com alguma coisa pianinho, aí nesse vai vir outro sentido, jeito. assim, que acontece, mas não tem, ó. não tem aquela coisa de você, sabe, se familiarizar com música Oh. na série, não Aqui, tem. vocês E é estão uma me pena, provocando, né? eu preciso acabar esse trem aqui. O Felipe tem que dar aula. A aula vai ser assim, pô. Ai, mas é porque voltou na questão da trilha sonora e eu queria muito ter perguntado mais assim, como é que faz isso, gente? Como é que eu te encomendo uma trilha sonora? Eu fiz uma trilha ano Novela passado. da minha vida. Não, Chorar justamente. aqui, mano, drama. É assim, normalmente vem com referências. Se você já, por exemplo, se o cliente chega, ele normalmente chega com uma referência em mente, ou duas. Por exemplo, eu fiz uma trilha para Sundance Film Festival, que foi tipo a trilha institucional, um vídeo explicando sobre o instituto, né? Sim. Que é liderado lá pelo Robert Redford. O Sundance Film Fantástico. Festival acontece todo ano eu esqueci o estado agora, dos Estados Unidos, mas enfim, eu fiz essa trilha de 1 minuto. Aí tinha duas referências, uma era Wakti, que era aquela Amazon River, que é com Philip Glass, Aham. e a outra era A Rose, uma música do Thomas Newman, do filme American Built, que é uma beleza americana. Aham. E, então eu juntei as duas referências e fiz uma música, entende? Tipo assim, aí tá, afunilou o processo criativo nesse caso, eu não tinha Sim. liberdade 100%. Faz uma trilha aí. Eu amo isso. Esse faz uma trilha aí é muito abrangente. Eu posso fazer. Exato. Posso pegar uma viola caipira, ou posso Exato. tocar um heavy metal. É. Total.
E vai interferir, é o que a livre, Leila está falando, vai interferir Eu total adoro o na universo da trilha imagem, sonora né? justamente por ser ampla a textura e possibilidade de composições diferentes, certo? Então, assim, nesse caso, ele me afunilou em 2 referências e eu fiz a trilha baseada na referência. E nesse caso, o que que eu fiz em misturar? Eu aprendi parte das referências. Sim. O que que é a escala, Aham. o que que é os elementos de percussão ou de ritmo. Perfeito. Aí você mistura as 2 coisas, assim. Eu aprendi a referência e deixei livre o processo criativo. Eu não Aham. fico, Sim. eu tenho que entregar uma trilha. Preso, ele tem que Eu fico vivendo a minha vida, fico aquilo na cabeça, aí eu vou lá no estúdio, sento no piano. Não. Aí quando eu sentei, achei, gravei. Pô, é aqui que eu vou fazer a trilha. Aham. Aí eu só me organizei, aí passo um período no estúdio maior e finalizo uma primeira parte. Mas às vezes eu tenho liberdade também total e eu posso sugerir Aham. o que a coisa pede. Mas normalmente tem referências e é o que e ajuda muito, porque afunila o processo criativo. E a trilha é diferente do artista Felipe Continentino. Nesse caso, Total. né? A minha Você música fala por é de outro eu, né? eu vou compor uma música. Então é isso que é legal, assim, você tipo, se propõe a fazer algo muito diferente. Tipo assim, no meu site eu Não, tenho e um parece um portfólio lá. enorme Então, desafio. cada trilha é de um jeito diferente. Vai ter Sim. música totalmente eletrônica, outra totalmente com violãozinhos, flautinhas e Pocahontas, Disney, parece. Sim. Entende? Tipo, eu fiz uma trilha pra Farm que eu penso, pô, isso aqui Eu vi. dava pra vender pra Disney, você dá Aham. Pocahontas, sabe? Eu tenho esse apego, assim. Aham. Eu penso alto, assim. Eu Aham. quero um dia poder fazer trilha para cinema e tal, mas é um processo, um longo caminho também. Não, Não tá sei no se eu expliquei caminho. isso. Não, demais, você explicou muito. Mas É porque me parece um enorme desafio. Assim, eu Aham. não sei o que, eu não, nem criar a partir do nada, como eu brinquei aqui, né? Do nada, entre aspas, Eu né? Que vocês estão treinei, treinando, estão exercitando, vocês estão escutando música o tempo todo, então não é exatamente do nada, né? Mas criar para o outro, sabe? Como assim, captar o que o outro quer. Eu acho que esse ato clima da da coisa. limitação, ele é libertador. É, Porque quando te deixam realmente, você faz o que você quiser. Aí você traz um pouco do seu artista Total. aí, eu Não, venho mais que minha e aí bagagem. você vai escolher o que você tá mais afim na hora e tudo De mais, né? fato, Aí é você mais vai mais o gostoso, artista. é mais fácil, nem É. sempre também. Eu acho que quando limitam, ó, você vai fazer, é isso aqui. Tem até dá algumas borda, técnicas. né? É bom Acho que dá também. borda. A limitação É, ajuda, né? É isso. A limitação é isso. ajuda no estudo. Aham. Eu vou Porque estudar você a vai bateria, aqui, eu vou manter um ostinato nos pés enquanto eu Aham. improviso na mão. Então, isso é a limitação Sim. que você se impõe, mas você E você cria tem um com isso. universo ao É. redor disso. Tipo, eu vou criar uma trilha usando isso aqui e isso aqui. Vai sair alguma coisa. sim. Cara, eu já fiz, você acredita? Mas não com isso aqui. A gente Não com Ele apontou, eu lembrei. Era de material de escritório. É. Isso foi coisa do professor das cênicas lá, que fazia trilhas sonoras, de Alver. Aí ele falou assim, não, tudo que for música, nós vamos fazer com um elemento de escritório. Então pegou borrachinha, pegou tampinha, pegou Ah, tudo que que era legal. grampeador. Muito. E a gente fez a música. Eu fiz Não, isso com e café. a borrachinha Fiz uma trilha com café. eu sampleei, né? Aí então eu tinha como tocar um teclado nela, assim, com som de Legal. borrachinha, sabe? Sim. Aí você tem a altura. A altura, isso. Não é perfeito, né? Sim. Mas você tem, Tem uma gama ali. sensações de... Boa. Legal Ah, a gente demais. tinha que ter uns instrumentos aqui, né? Pra vocês irem. Eu fiz isso com Eu o processo fiquei de com café. vergonha quando você falou que ele vinha. Não vou fazer nada. Eu gravei, tipo assim, o processo do café sendo feito, os Aham. barulhinhos, eu fui juntando Legal pra caramba. esse Demais. ritmo com os sons que eu gravei. no Legal caso. demais. Muito legal. Parece aquele Stomp, é Stomp que tem aquele pessoal que faz. Ah, é, eles fizeram bastante coisa Não, com... vassoura, Sabe, não é? ficar Ah, com tá. latões, assim. Bota fé. Foley, é tipo Foley, no caso? Não é o caso. Não, Foley é eu outra acho- coisa. o Foley é o Pode você ser- fazer por cima de algo que aconteceu, né? Alguém filmou você A fazendo gente assim com aqui- um livro, mas não tem som. a gente Aí lá você no vai e estúdio vai lá e grava faz, barulho de Não, página. legal Não, demais isso. o Stomp Ah, não, é um o grupo. Stomp é outra coisa. Não, o negócio do café achei Stomp chique é um grupo de demais. O que você percussão. falou lá é percussão, mas eu falo assim de usar Os elementos. Coisas né? do Instrumentos. dia a dia. Então eles Sim. pegam coisas da cozinha. Vassoura, assim, Direto eu uso. Tem uma trilha de moda que eu fiz, que eu peguei um pegador de macarrão e virou o cat rítmico, assim, da parada. Legal. Você não percebe que você tá ouvindo um pegador de macarrão. Você escuta um negócio metálico ali, meio reco-reco. Muito É o- legal. É igual Da arte, a bateria de... É Macherry, do Steve Wonder, que tem uma gotinha assim, ó. Oh, não sabe. Cara, ele não tem caixa. Ela é uma gotinha, fica... plum,
Ó. Que legal. A hora que você percebe, você fala assim, Pode ser uma tortura chinesa, pode ser uma música. não, e você ouve no lugar de caixa, Depende, sabe? Eu faço essa depende, caixa, depende. sabe? Ô, gente, então tá. Faltou só cerveja, já tem tanta beleza. Se deixar, a gente vai falando aí. É, cerveja tem iraia, já tem café, água. Pode marcar parte 2 aí, Parte 2, então parte 2. ó. Parte 2. Ai, gente, obrigada demais. Aqui foi coisa organizada, né? Sério, assunto, né? Demais, demais. Obrigado. Agora a parte adorei. impublicável. Não, legal demais. Obrigada mesmo. Aceitar o convite, Rodrigo. Obrigado a vocês. Não, Não, curti tô demais. Tô aqui, me Ah, eu achei notaram. Me o máximo. notaram. Leila, amiga, tamo aí. Me notaram de junto, tabela? Não, Pode. não, você conectou aí, ó. Ai, que legal. Ah, é Foi isso. muito bacana. Muito Né? mesmo. Ó, eu ia pedir dica de playlist, coisas, mas vocês citaram tanta gente, né? Tanto fica aí, porque a gente tem que fechar uma hora. Dá um... O podcast mais demorado que eu já vi É, foi a de gente- 11 horas. Sério? 11 horas. Louco demais. Foi gravar o... Tava falando de questões assim, tipo... Esqueci o que era. Coisa de política, 11 só horas. pode. Não, era Duas. era coisa de ciência, mas disputa, assim, né? Tal. Não precisa não, né? Eu vou ficar aqui, não. Ai, boa. Obrigada, gente. Obrigado. Mas Foi é- ótimo, Amiga, muito né? legal. Semana que vem. Valeu. Ah, gente, bom.